11 horas no relógio, dia 27 de agosto de 2025. Sejam bem-vindos ao SCC Meio-Dia. E olha, com imagens de Florianópolis, as pontes que fazem a ligação da ilha e do continente aqui da capital de todos os catarinenses. Tempo emburrado por aqui, mas já tem região que está mais ensolarada, viu, Cleiton? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. É verdade? Então vamos fazer agora a prova. Vamos colocar a prova. Vamos para Chapecó. Alô, Chapecó! Olha aí o nosso abraço para você, povo do Oeste, mas que diferença! Olha isso, meu povo! Sem presença de nuvens, na verdade, lá no horizonte a gente vê algumas nuvens, mas o sol está brilhando por lá. Olha aí como é que está o cenário agora em Chapecó. Mas a gente continua abrindo a janela, Marista. Vamos para o sul do estado? Jaguaruna na sua tela, também com esse cenário mais emburrado, com mais nuvens. A gente tem essa instabilidade ainda em toda a faixa leste aqui do nosso mapa, viu? Esse tempo mais fechado. Mas como o tempo vai melhorar com o passar das horas aí, já todos os detalhes na previsão do tempo. Bom dia para todo mundo que está em casa. Estendendo o tapete vermelho da informação e olha só, Maria, a gente já começa trazendo uma informação que ontem parou a região continental da nossa cidade. Coloca as imagens aí pra gente. Um tiroteio que aconteceu no período da tarde, Maria, próximo a um edifício bastante conhecido em São José, próximo ao Cobrasol. Uma discussão envolvendo um inquilino terminou em briga e deixou o homem gravemente ferido a tiros em São José, na Grande Florianópolis. A confusão começou durante a entrega de documentos de uma sala comercial e terminou com 3 disparos. Kaique Guede traz os detalhes dessa ocorrência. Bom dia, Kaique. Oi, Maria e Cleiton, um forte abraço a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Tiroteio no meio da rua, em plena luz do dia, por volta das 3 horas da tarde, no bairro Campinas, bem nessa rua aqui onde eu estou em frente. Eu falo neste momento da Presidente Kennedy, mas tudo aconteceu na Avenida Marechal Castelo Branco, um ponto muito conhecido não só de São José, mas de toda a Grande Florianópolis. Há 2 versões para o fato. Uma delas envolve 2 pessoas e a outra, a vítima, quem recebeu os disparos. Foram 3 ao total, 3 tiros contra um carro, consequentemente, contra o homem que estava dentro dele. Segundo, o responsável pelo imóvel, na verdade, amigo do proprietário e um colega que estava com ele, eram 2 pessoas. Este homem, funcionário, então, ele teria ido devolver pertences de um locatário que deixou o imóvel. Foi no momento, então, em que houve uma discussão, porque o locatário disse que faltavam alguns pertences na documentação entregue por este funcionário responsável pelo imóvel, e quando o funcionário virou de costas, isso é o que a Polícia Militar nos informou em nota e o que disseram essas 2 pessoas, tanto esse funcionário quanto o colega que estava com ele. Quando o funcionário vira de costas para voltar ao prédio, o locatário que tinha deixado o imóvel, ele teria sacado uma arma e logo que viu isso, o colega que estava junto com esse funcionário atirou 3 vezes contra o carro, um Onix branco, e nós podemos ver nas imagens que tudo aconteceu no meio da rua, em uma via movimentada de São José. Ele atirou 3 vezes e esse homem que recebeu os disparos fugiu até um pedaço no Onix. Logo depois ele sai do carro, correndo, fugindo, com medo, entra no carro da esposa e aí vai até um hospital. Já o homem que foi alvejado, ele disse o seguinte, que ele teria ido até o prédio para resolver a situação, prédio esse que ele deixou há algum tempo a locação, mas aí ele já fala que quando ele estaria saindo do local, né, então ele foi receber esses documentos e o funcionário também ficou ali de devolver alguns pertences dele. Foi então que o homem que estava junto com esse funcionário, o colega, disparou contra ele. Ele não relata nenhuma parte de ter ameaçado o outro com uma arma, e isso evidentemente é a versão dele, enquanto a versão dos outros 2 diz que ele teria ameaçado esse funcionário com uma arma.
e daí, ao perceber que tinha sido atingido, ele fugiu, entrou no carro da esposa que estava acompanhando ele e foi até um hospital de São José para receber os primeiros socorros. O autor dos disparos e o veículo foram conduzidos à delegacia e a vítima segue em observação médica. A arma do autor dos 3 disparos, ela foi apreendida, enquanto a suposta arma do homem que foi alvejado, que levou esse tiro no braço, portanto, ela ainda não foi localizada. Uma situação que chamou a atenção de diversas pessoas, afinal, é uma área comercial e residencial, portanto, com grande fluxo de moradores. Por sorte, a coisa não foi muito pior. As autoridades agora investigam a ocorrência e todos os desdobramentos você aí de casa confere no SCC SBT e no portal SCC10. Cleiton, Maria. Obrigado, Kaique, pelas informações. Olha, você está vendo aí, pode encher a tela, Maria, para o pessoal de casa entender. A que ponto chegamos, hein? Briga por causa de um inquilino que saiu de uma sala e não teria entregado todos os documentos. Você está vendo aí, ó, o momento em que o carro sai e esse homem que está aí no círculo da imagem pega a arma e saca e começa a atirar. Já pensou? Poderia até atingir alguém que não tem nada a ver com a história. E aí o rapaz foi já atingido até uma certa altura e depois não conseguiu mais. Aí pode colocar outra imagem. A gente tem a imagem do carro parado. Olha só, quando o carro foi parado, olha só o vídeo, por onde entraram as balas. A gente vai ter aí a sequência dessa imagem que mostra. A gente teve que borrar porque tem bastante sangue no carro, mas ele entrou no carro da mulher que estava acompanhando tudo e foi levado até o hospital. Os tiros entraram aí, ó, na parte traseira e atingiram o rapaz que estava dirigindo. E agora ele, na sequência, sendo levado aí para o hospital. Que coisa, hein, Maria? Poxa vida, por causa de documentos, que ponto está chegando a humanidade, né? Que tristeza. Olha só, imagens impressionantes. Bandidos armados invadem relojoaria, rendem funcionários e clientes e causam momentos de terror na Grande Florianópolis. Tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento e todos os detalhes em instantes aqui no SCC Meio Dia. Tem mais, comoção e revolta. Moradores denunciam que cachorros estão sendo cruelmente envenenados em uma comunidade aqui da Grande Florianópolis. Mais detalhes em instantes. E ainda hoje tem a terceira reportagem da série sobre o combate à violência infantil. Hoje nós vamos falar sobre o papel da Polícia Civil e como funciona o trabalho de investigação nesses casos. É a partir de agora, no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado muito bem informado. Obrigado pelo privilégio de entrar na sua casa todos os dias. Você está muito bem acompanhado na TV mais querida de Santa Catarina. Abre imagem aí do trânsito agora para a gente colocar. Olha como é que está em Itajaí, norte do estado, BR-101. Eu pensei que isso aí era um posto de combustível, que tem muito caminhoneiro que descansa em posto, né? Que nada. Isso aí é a marginal da BR-101 em Itajaí e lá você vê a pista principal. Olha como é que está o trânsito nesse momento, quem vai para o norte do estado. Não é brincadeira não, hein? Haja paciência. Alô, pessoal de Itajaí, obrigado pela audiência. Itapema agora, como é que está? Abra a janela. Olha como é que está a BR-101. Está paradinha, ou seja, Itapema, para quem vai daqui para o norte, é muito antes de Itajaí. Ou seja, esse cenário está acontecendo já em um bom trecho, hein? Pelo que a gente está vendo, se Itajaí está parado, se Itapema está assim, depois de Itapema tem Balneário Camboriú. Vamos em busca aí para saber se aconteceu algum acidente ou algo desse tipo, porque essa fila, pelo que a gente está vendo, já acontece em muitos quilômetros da BR-101, sentido norte do estado. Olha só, pode colocar, dividir a tela? Você está vendo aí, ó, apareceu o YouTube, aproveito para chamar você a fazer inscrição no YouTube, rumo a 1 milhão. Olha, Itapema, nesse cenário com a praia, dá para dividir tela com Itajaí? Se tiver aí condições aí, ô produção, não temos mais Itajaí, mas fica o registro, tá certo? Até porque o cenário de praia é muito mais bonito do que ver do outro lado ali, você está vendo a marginal da BR-101 Itapema. Ó, nós falamos no YouTube, o nosso canal que está fazendo um sucesso tremendo.
Bora colocar o QR Code aí na tela? Vamos lá, tá aí o QR Code. Eu vou dar esse tempinho para você pegar o seu celular, apontar para esse QR Code que vai te levar no canal do SCC SBT e lá você vai fazer a inscrição. E você vai acompanhar todo o nosso conteúdo. Não só o conteúdo de ontem, mas também de segunda, da semana passada, todos os programas do SCC SBT, aquela reportagem que te chamou a atenção, você encontra lá também. Então vai lá, ativa o nosso sininho, faça a sua inscrição. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Olha só, aconteceu nesta semana uma reunião entre a ANAC e representantes do município de Praia Grande. E olha só, tem novidades em relação às atividades do balonismo. A Manu está chegando agora, vamos abrir imagem aqui com a Manu, que vai trazer novidades dessas reuniões que acabaram acontecendo. E olha só, deixa eu falar para você o seguinte, até parece que foi ontem essa tragédia, né? Nossa, que tristeza. Tem algo novo, hein? Em relação às regras de voo ou fiscalização, é o que a gente quer saber agora, Manu. Bom dia. Oi, Cleiton, bom dia a quem nos assiste. Exatamente, essa semana aconteceu uma reunião remota com o pessoal da ANAC e também prefeito, secretário de turismo, representantes do município de Praia Grande. Dia 21 completou 2 meses da tragédia, que 8 pessoas morreram. De lá para cá a gente veio acompanhando toda essa questão, tanto do acidente quanto também das normas, o que a ANAC vai fazer em relação a essa atividade que é tão importante para Praia Grande, né? Então, segundo foi divulgado pelo município, dessa reunião, o que ficou acordado, assim, para o pessoal poder entender, né? A partir de agora, as cidades, não só a gente fala aqui de Praia Grande, porque é o grande símbolo aí, né, dessa questão, mas as cidades que têm o balonismo como atividade também, junto com os estados, eles vão ser coparticipantes da fiscalização. Essa era uma dúvida muito grande, né? Tá, mas de quem é a responsabilidade para fiscalizar a atividade do balonismo? Então, a partir de agora, né, ficou definido que as cidades e o estado vão ficar responsáveis pela fiscalização dessa atividade. E uma outra mudança também vai ser sobre as áreas de voo. O município vai ser responsável por, então, definir quais são as áreas de decolagem ali que o pessoal vai poder fazer esses voos e também ficar de olho na questão meteorológica, porque tudo isso antes era feito basicamente ali pelos pilotos, né? As empresas que definiam o local onde o pessoal saía e também ficava responsável por ver a questão meteorológica, o vento, que também influencia bastante para esse tipo de atividade. Então, são essas mudanças. As cidades e o estado vai ficar responsável por fazer essa fiscalização da atividade e também os locais de voo que essas atividades têm. Essas foram as 2 grandes novidades dessa reunião que aconteceu. Uma outra informação que foi repassada também é que essa regulamentação, na verdade, ela não vai ser feita toda de uma vez só pela ANAC, vai ser feita por partes, então são em 3 etapas. Até novembro, então, já vai ter tudo definido em relação a essa atividade que é relativamente nova aqui no Brasil. Então, quando aconteceu esse acidente, como a gente veio falando, né, não tinha uma regulamentação específica, até em relação à atividade dos pilotos também. Então, agora que está sendo começado a desenhar essas novas regras, a atuação da ANAC, e eles estão trabalhando isso junto com o município de Praia Grande. Por isso que a gente traz aqui essas informações. Então, serão 3 etapas, mas de início é isso que a gente pode falar. Essas 2 mudanças da fiscalização, o município vai ficar responsável por fiscalizar essas atividades e também vai ser responsável por delimitar a área de onde vai sair esses voos e também, né, para ficar de olho na questão meteorológica, que influencia bastante também nesse tipo de atividade. Então, participaram dessa reunião o prefeito, o secretário de turismo, também o secretário administrativo do município e o procurador jurídico. Até entrei em contato hoje de manhã com o pessoal ali do município de Praia Grande, perguntando como é que tá, né? 2 meses depois, ainda está muito abaixo, tá? As atividades de balonismo ainda estão bem abaixo daquilo que era antes do acidente. É claro que, sim, aos poucos voltou um pouco, mas está muito longe daquilo que era antes. E a gente sabe que, como é um município de turismo, né? Vive basicamente aí do turismo, não só a atividade do balonismo em si é afetada, mas restaurantes, hotéis, pousadas, que recebem muitos turistas, né? Então, com essa queda nas atividades, também influencia bastante nessa movimentação. E a gente vai seguir acompanhando por aqui. Qualquer novidade em relação à ANAC, em relação à fiscalização e também à regulamentação da atividade, a gente traz aqui no SCC. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu, pelas informações. Pode deixar a imagem aí do balonismo que é praticado aí, por gentileza? Eu fico pensando primeiramente na dor, né, dos familiares que perderam aí seus entes queridos. Tem jovem que perdeu pai e mãe ao mesmo tempo. Tem jovem que perdeu
somente a irmã ou um pai. São várias histórias que acabaram deixando todos nós entristecidos. Agora, presto também a minha solidariedade para os comerciantes e quem vive do turismo de Praia Grande. Agora, diante disso tudo, tem algo que me chama a atenção. A Manu disse ali, até então não tinha uma regulamentação específica para esse tipo de atividade. Ou seja, que não é uma atividade simples. Não é igual você alugar uma bicicleta, não é você fazer uma atividade segura. Toda atividade tem aí o seu perigo. Agora, isso é muito sério que a Manu disse. Como é que ficou tanto tempo em atividade o balonismo nessa região sem ter uma regulamentação específica? Quem é que errou de fato para deixar essa atividade em andamento, né, durante muito tempo, sem uma regulamentação específica que acabasse dando segurança para quem embarca e para o piloto do balão também? Quem de fato errou para permitir todo esse tempo uma atividade sem regulamentação específica? Aí não, né? Sem condições. Agora vai ter? Sempre tem que dar uma M para acontecer alguma coisa. Lamentável. Você está acompanhando o SCC Meio-Dia até as 5 da manhã. A informação não para você que está ligado na tela do SCC SBT. Você está na TV mais querida de Santa Catarina, onde tem descontração, mas também tem informação em cima do lance, como a gente vai trazer agora. 2 corretores de imóveis foram mortos dentro de uma imobiliária no mês de julho. Foi noticiado aqui na nossa programação. Isso aconteceu no Balneário Pissarras. E o caso tem novidade pintando. A Polícia Civil concluiu as investigações. Cris Pinheiro, qual foi a conclusão do inquérito? Bom dia. Bom dia, Cleiton, Maria, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Isso, Cleiton, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial e indiciou o empresário Ralph Manck, de 37 anos, pelo duplo homicídio dos 2 corretores, como você falou, ocorrido no início de julho em Balneário Pissarras. Os corretores eram Tiago Adolfo, de 29 anos, e David Luiz Leite, de 46. O crime aconteceu no dia 1º de julho, dentro de uma imobiliária em Balneário Pissarras. A polícia concluiu que o crime foi praticado por motivo fútil, sem a possibilidade de defesa das vítimas. No dia do crime, os investigados estariam negociando a venda da imobiliária para as vítimas. Os 3 estariam discutindo o atraso do pagamento de uma das parcelas quando aconteceu esse crime. Em nota, a defesa de Ralph informa que com o início do processo judicial, vai ter a oportunidade de se manifestar formalmente, deve apresentar novos elementos, provas para colaborar com a defesa do cliente. Ralph continua preso e nós, claro, vamos continuar acompanhando esse caso. Cleiton, volto com você. Tá certo, Cris. Obrigado. Você pode voltar a qualquer momento com outras informações também de Itajaí. Lembrando, Cris, eu tenho certeza que você acompanhou, o trânsito tá lento na região da BR-101 em Itajaí. Continuo vendo o monitor aqui. Não sei se aconteceu algo por lá. Parece que agora na faixa principal começou a andar, mas estava muito lento e refletindo até em Itapema. Agora está lento no outro sentido também, né? Quem está descendo aqui para o nosso litoral. Obrigado, Cris, pelas informações. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou novas diretrizes para a abordagem policial de pessoas com sinais de emergência médica. A proposta foi chamada Lei Doutor César Maurício Ferreira, que presta uma homenagem ao dentista encontrado morto em uma cela da delegacia. O Jean Ferreira está ao vivo agora e traz todos os detalhes para a gente aqui no SCC Meio-Dia. Já está aí o Jean com a gente? Vai lá, Jean, traz detalhes aí desse caso que causou muita polêmica, até ter uma conclusão mais específica por parte das investigações. E agora o objetivo dessa lei que homenageia o doutor César. Bom dia, Jean. Bom dia, Cleiton. Bom dia para você que assiste o SCC Meio-Dia. É isso, Cleiton. Uma atualização, então, né, nesse caso que a gente mostrou e repercutiu aqui tanto em Santa Catarina como no Brasil,
uma história triste, né? Um acontecimento triste que foi o caso do Dr. César Maurício Ferreira, que foi confundido então com uma pessoa em situação de embriaguez, acabou sendo levado, detido, né, para a Central de Plantão Policial de São José, aqui na Grande Florianópolis, e acabou morrendo dentro da cela, Cleiton. Esse protocolo estadual de identificação de emergências clínicas, ele foi então aprovado, como você bem falou, pela Comissão de Constituição e Justiça da ALESC, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Então, ele traz essa importância, né, de novos protocolos na abordagem de todas as forças de segurança pública do Estado. Foi aprovado ontem, né? A comissão deu o parecer favorável, então, a esse projeto que propõe as novas diretrizes para o atendimento de pessoas com indícios de emergências clínicas durante as abordagens policiais de todas as forças de segurança. Como você bem falou, Cleiton, o protocolo, então, ele deverá ser seguido pelas forças policiais durante os atendimentos de rotina, né? Seja uma abordagem na rua, né? Em rodovias, seja uma abordagem em qualquer lugar da cidade, esses protocolos então devem ser seguidos. Conforme disse o autor do projeto, né, o deputado Rodrigo Minotto, ele disse que o objetivo é preservar a vida e a integridade física dos envolvidos, né? Tanto das pessoas que são atendidas quanto dos próprios agentes. E também promover, então, ferramentas para adequada articulação, ou seja, capacitar os profissionais para que eles saibam conduzir, né, e manter esses protocolos, então, na prática, né? No dia a dia a gente sabe que é um trabalho, é uma profissão difícil, né, das forças de segurança, mas manter esse protocolo é fundamental. Então, com essa decisão agora da aprovação, né, da Comissão de Constituição e Justiça, a decisão favorável, agora o projeto segue em análise nas comissões de Finanças e Tributação, também na Comissão de Segurança Pública, de Saúde e de Direitos Humanos e da Família. Partindo, então, para essas comissões, ela é aprovada e, então, depois levada para ser assinada pelo governo do Estado. Como você disse, Cleiton, é em homenagem, né, ao Dr. César Maurício Ferreira, e é um caso que a gente mostrou, como eu falei antes, e que, pessoalmente, eu posso dizer que eu conhecia o Dr. César Maurício Ferreira, um homem íntegro, um super ser humano que ajudava e que fazia ações sociais, né? Um homem religioso que infelizmente acabou tendo essa morte trágica. A gente dá essa informação com um certo alívio, uma esperança de que isso não aconteça novamente com outras pessoas, que a gente não precise trazer novamente aqui, né, a sua casa, a sua televisão, uma notícia triste como essa, né, de outras pessoas que acabam perdendo a vida injustamente, que poderiam ter um final diferente, né, Cleiton? Então, esse protocolo vai fazer a diferença nas abordagens policiais. A gente espera que logo ele seja colocado em prática e a lei, então, seja assinada. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Assina embaixo com o que você falou, viu, Jean? E a gente lamenta muito esse ocorrido aí. Olha a imagem aí do Dr. César, né? Segundo o próprio Jean e outras pessoas também, era um homem muito querido por toda a sua comunidade, um cara muito ativo, religioso. E sabe o que essa história tem em comum com a tragédia lá de Praia Grande? Sempre tem que acontecer uma tragédia, uma M, para um novo protocolo surgir, ou para uma regulamentação específica acontecer. É sempre assim, não tem jeito. Olha, vamos mudar o foco agora, falar de coisa boa, porque eu, particularmente, eu adoro rádio. Aliás, a minha escola foi o rádio. Dizem, ou diziam, que o rádio um dia iria acabar por conta dos aplicativos, da rede social, da internet. Eu quero dizer o seguinte, ó, o rádio é imortal e jamais vai acabar. A minha grande escola. E em Lages, hoje, é um dia histórico. Por que será? A Maria vai contar. Cleiton, você sabe que eu também tenho um carinho tão grande por rádio. Eu também comecei na rádio, viu? Lá em Curitiba. Coisa boa, né? E a gente mostra que a rádio continua com tudo, gente. O rádio faz parte da vida das pessoas. Nós mostramos aqui no SCC Meio Dia, na segunda-feira, que a Rádio Clube de Lages completou 78 anos. Mas a comemoração dessa data especial está acontecendo hoje, com diversos serviços sendo oferecidos para a população.
A Shayna Marcon está ao vivo lá no evento e vai mostrar pra gente algumas das atrações, inclusive fazendo um convite para você que está em casa, que está em Lages e quer participar dessa festa também, né, Shayna? Conta pra gente um pouquinho dessa festa por aí. Bom dia para você. Oi, Maria Esther, Cleiton, bom dia para vocês e para todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Isso mesmo, na segunda-feira, dia 25, foi o dia, né, do aniversário da Rádio Clube, mas nesta quarta-feira é que está acontecendo essa super festa aqui, essa ação social, dia D de ação social, que o aniversário é da Clube, mas o presente, claro, é para a comunidade. Por isso, hoje, a gente está recebendo diversos parceiros aqui no calçadão da Praça João Costa, com diversas ações sendo oferecidas para a nossa comunidade. Tem muita coisa boa, tem o pessoal do carro da vacina aqui, ações de saúde, tem orientações jurídicas, tem o pessoal do Exército demonstrando ali várias coisas também para a população, né, os serviços que o Exército presta para a população. E a gente está aqui com o pessoal do SEDUP, que são os alunos do técnico de enfermagem do SEDUP, Renato Ramos da Silva, aqui de Lages. Eu vou conversar com a professora Maria Eduarda Haas, que ela está orientando os alunos aqui, e aí para poder fazer aferição de pressão e também medição da glicose das pessoas aqui, da população que vem aqui no calçadão participar da ação aqui dos 78 anos da Rádio Clube. Maria Eduarda, qual a importância de as pessoas chegarem aqui fazer essa medição, aferição da pressão e também da glicose? Bom dia. Bom dia a todos. Então é importante que eles venham para que eles tenham uma noção do caso clínico deles, lembrando que a gente não dá diagnóstico, mas a gente pode estar auxiliando para que eles procurem, né, um médico especializado, porque muitas vezes pode estar alterado ou muito baixo, né? Então, eles têm que ter uma noção disso, que não está normal, que eles têm que procurar ajuda para que os sinais estejam estabilizados, para eles terem uma vida mais saudável, mais prolongada. E aí, as meninas que estão fazendo aqui a aferição da pressão e também tirando a glicose, elas são alunas do SEDUP, do técnico de enfermagem, né? E isso, eles estão no segundo e temos do terceiro módulo também. Eles já vão a campo de estágio, então eles já têm uma noção, né? Então, eles vieram para auxiliar. Nós estamos junto com o SAMU, né, que nos convocou para estar ajudando eles nesse serviço. E estamos seguindo aí com essa demanda aí. Obrigada, Maria Eduarda. É isso, então, ao pessoal que estiver passando aqui pelo centro da cidade, quiser passar aqui para conhecer, né, para participar das ações aqui que estão sendo oferecidas. Tem o pessoal do SENAC, o pessoal do Corpo de Bombeiros também está por aqui. Anderson, e à tarde, eu vou conversar com o Anderson Souza, que é o coordenador de conteúdo da Rádio Clube, a gente vai ter a distribuição dos 78 bolos em comemoração ao aniversário da Rádio Clube. A partir das 4 horas, à tarde também tem outras ações que serão oferecidas aqui e o pessoal pode vir, né, Anderson? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Exatamente, né, Shayna, o ponto alto, né, de todas essas comemorações que nós estamos realizando, né, na data de hoje, dia 27, quarta-feira, vai ser o corte do bolo, né? 78 bolos aí, é um presente que nós vamos entregar para toda a nossa comunidade da Serra Catarinense. Não falo só de Lages porque a clube abrange toda a Serra Catarinense, né? Tu comentou sobre os serviços, né? Além dos serviços que estamos tendo agora de manhã, vai ter serviços extras também, principalmente uma atração para a criançada, né? Uma atração para a criança ali, que o pessoal vão poder, os pais, os responsáveis vão poder trazer as crianças. O que a gente vai ter? Distribuição de pipoca gratuita, a escolinha do Diretran, né? A escolinha do Diretran com sinalizações, né? A escola educativa, a pista educativa deles. Então, em parceria com a Prefeitura de Lages, a gente está realizando esse grande evento, comemorando esses 78 anos. Lembrando que a gente comemorou na segunda-feira, né? Por conta do mau tempo na segunda e na terça. Hoje, quarta-feira, o tempo colaborou e estamos festejando aqui na Praça João Costa, bem no coração de Lages. Obrigada, Anderson. Então, tá todo mundo convidado, porque tem essas outras ações que serão feitas à tarde. O pessoal do Corpo de Bombeiros também vai trazer o cão binômio deles aqui para as crianças poderem conhecer também. Então, são diversas ações e serviços que estão sendo oferecidos aqui no calçadão da Praça João Costa, em comemoração aos 78 anos da Rádio Clube de Lages. Todo mundo convidado, o pessoal aqui de Lages, da Serra Catarinense, para participar. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Shayna, que legal. O sol apareceu e a festa tá rolando lá em Lages, né? 78 anos da Rádio Clube, um convite especial. Daqui a pouco a Shayna volta para mostrar mais atrações e com esse convite especial para vocês.
No SCC Esporte de hoje, a classificação do Pafos do Chipre na UEFA Champions League. Jogaço de bola que você acompanhou aqui, ó, na tela do SCC SBT. A partir de 12h05, a Angélica está chegando com todos os detalhes. Santa Catarina vive um boom imobiliário. Só em 2024 foram mais de 40 bilhões de reais de imóveis vendidos. Já é considerado o segundo maior mercado imobiliário do país. Mas tem algo crescendo junto com o mercado, que é o risco com os golpes. Ao mesmo tempo que intensificou a fiscalização e a qualificação profissional, o Cresci de Santa Catarina está fortalecendo a luta para aprovar o projeto de lei que criminaliza os clandestinos que atuam ilegalmente no mercado imobiliário. Quando você for comprar ou alugar uma casa, terreno, apartamento, procure um corretor de imóveis, exija o Cresci. A corretagem de imóveis é uma profissão séria, fiscalizada pelo Cresci Santa Catarina, e atuar sem o Cresci tem que ser crime. Recado para vocês aí de casa. Vamos fazer uma pausa agora aqui no meio-dia? Agora 11h30. A seguir, imagens impressionantes. Bandidos armados invadem uma relojoaria, rendem funcionários e clientes e causam momentos de terror. Isso na Grande Florianópolis. Tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento e todos os detalhes a gente traz depois do intervalo. Até já! A sua companhia é fundamental para a gente. Obrigado pelo carinho. Vem comigo porque a informação não para. 2 incêndios mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros nesta manhã. Isso aconteceu no Vale do Itajaí. A ocorrência mais grave foi registrada em Indaial, onde um atacadão foi destruído pelo fogo. O PC está chegando agora ao vivo e tem mais informações direto do local e vai atualizar tudo para a gente, direto dessa região. O PC está aí? Está aí o PC, olha só, com o Corpo de Bombeiros trabalhando de forma incansável, né, PC? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia, Maristela. A gente está aqui, sim, em um terreno baldio que fica ao lado do galpão que foi atingido pelo incêndio. Essa é a situação de momento agora. Já são mais de 4 horas de trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Equipes de bombeiros de Blumenau, Ascurra, Pomerode, Timbó prestam apoio às equipes de Indaial, que estão aqui desde as 7 horas da manhã, quando o fogo começou. A gente tem imagens também para mostrar das chamas e de uma grande cortina de fumaça, uma fumaça preta que se formou aqui por conta da grandeza, da força do fogo neste incêndio. O imóvel, ele tem aproximadamente 1.200 metros quadrados. Você tem aí as imagens do momento crítico do incêndio. Este prédio fica às margens da BR-470, aqui na região do bairro Benedito. E a informação que a gente tem é que não há feridos, mas eu vou conversar com o comandante Vinotti agora para dar mais detalhes. Tem um profissional ainda lá em cima, ó. O Felipe Andrade mostra agora, tem um profissional na escada Magiro, são mais de 30 metros aproximadamente de altura dessa escada. Ele ainda trabalha, está lá no alto ele, ó. Há instantes atrás ainda tinha um grande jato d'água para combater as chamas. Agora esse serviço foi interrompido, eu vou conversar com o comandante Vinotti. Comandante, bom dia, obrigado pela sua participação aqui ao vivo para todo o estado, SCC SBT, importante trabalho do Bombeiros. Qual é a situação de momento? O fogo está controlado? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sim, o incêndio ele já foi confinado, né? O primeiro objetivo nosso era evitar que ele passasse para construções adjacentes, né? Foi a primeira operação que nós fizemos, e aí depois disso a gente começou o combate efetivamente, né? Agora nós temos pequenos focos, mas focos isolados que não colocam mais nada em risco, né? Qual é a situação lá dentro? Destruição total? Até porque assim, a gente tem uma loja que tem muito material derivado de petróleo, né? Tem muito material que é altamente inflamável, né? Uma carga de fogo muito alta. Então, é bem difícil, né? É uma progressão, né? Quanto mais queima, mais aquece, e aí mais objetos são envolvidos nas chamas. Então,
o controle de uma situação dessa é bem difícil, né? Exige muita estrutura, muita água, né? Para conseguir confinar e eliminar ele, né? Olha, por falar nisso, deixa eu trazer alguns dados aqui. Mais de 30 profissionais atuam no combate a este incêndio aqui em Indaial. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros, das equipes aqui da região, mobilizadas nesse esforço desde as 7 horas da manhã. Conversei agora há pouco com uma funcionária. É um centro de distribuição de um atacadão, especializado em vender, por exemplo, produtos como plásticos, utensílios domésticos, utensílios para o lar, jogos de panela, brinquedos também. É a segunda vez que esse estabelecimento comercial, que essa empresa sofre um incêndio. Em 2023, uma unidade lá na área central de Indaial também foi atingida por um grande incêndio. E hoje, novamente, mais um incêndio nessa empresa, neste atacadão. 5 milhões em mercadorias. 5 milhões em mercadorias foram destruídos aqui por este incêndio. Ô, comandante, e a estrutura deste imóvel também está condenada? Sim, a estrutura ela sofre uma ação de temperatura altíssima, né? E depois, claro, que tem a questão da diferença térmica por conta da água, né? Que a gente coloca, e então a estrutura está toda colapsada, né? Até por isso que a gente pode ver que a gente está trabalhando agora. Nós retiramos as equipes lá de dentro, tínhamos equipes lá, mas devido aos riscos de colapso, estamos trabalhando com um canhão de solo e uma escada. Obrigado, comandante Vinotti, pelas informações. O jato d'água lá da escada Magiros volta a trabalhar neste momento para a gente fechar com as imagens aqui deste incêndio em Indaial. Agora, Cleiton e Maria Esther, a gente fala também sobre um outro incêndio que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no Alto Vale, em Rio do Sul. Nesta manhã, você já tem imagens aí aqui na tela do SCC Meio-Dia, um outro incêndio que atingiu uma empresa que fabrica implementos rodoviários, implementos para caminhões, para carrocerias. O galpão, parte do galpão desta empresa, você vê imagens aqui de uma empresa que também fica às margens da rodovia, da BR-470, lá no bairro Rainha, em Rio do Sul. Parte do galpão foi destruído por incêndio, mas o fogo por lá já está controlado e também não há registro de feridos. Portanto, Cleiton, Maria Esther, que manhã, hein? Manhã de muito trabalho para os profissionais das equipes do Corpo de Bombeiros aqui do Médio Vale e também do Alto Vale. 2 incêndios nesta manhã. Voltamos ao estúdio. Cleiton e Maria. As coisas mudam rapidamente, né, PC? Até na tarde de ontem, esses 2 galpões com suas rotinas diárias, pessoas trabalhando normalmente. E em poucas horas na manhã de hoje, olha só como é que está o cenário nesses 2 pontos. Lamentável. Nossa solidariedade, né, aos proprietários aí desses galpões, e a notícia boa é que ninguém ficou ferido. Obrigado, PC. Bora falar do continente? Roda a vinheta. Antes do Kaique da imagem, enche a tela, por gentileza, aqui no SCC Meio-Dia, quando são 11 horas e 40 minutos. Olha aí, 2 bandidos, uma dupla armada, invadiu uma relojoaria no bairro do Cobrasol, em São José, e rendeu funcionários e clientes fugindo com joias e relógios. Ainda não sabemos o valor exato dessa quantia. Talvez o Kaique possa atualizar para a gente. Agora, você vê a frieza, né? Ele dá uma olhadinha para trás, de cara limpa, a gente borrou, porque, acredite, né? A gente não pode colocar. Não podemos. Só depois de julgado, essa coisa toda. Até lá, acredite, a gente tem que chamar de suspeito. Olha a arma na mão aí. Camiseta azul tá com a arma na mão. Veio de moto, né? Tá com um capacete ali no braço direito e um outro fazendo lá a guarda, enquanto os clientes iam para o outro ponto do estabelecimento e o proprietário fazendo a limpa. Quer dizer, um rapaz aí, um senhor que trabalha, ó, tá tirando o relógio ali, ó, tá tirando o relógio do pulso, esse senhor ali, ó. Um comerciante que trabalha duro para montar o seu estabelecimento, em poucos minutos vê isso acontecer. Kaique Guedes dá detalhes, Kaique. Que frieza, que cara de pau desses bandidos, né? Bom, cara de pau eles nunca têm, né, Kaique? Cara de pau é pouco, Cleiton Ramos, e para somar essa sua indignação, eu trago outro fato. Esses 2 suspeitos, como você bem disse,
que é a forma que temos que chamá-los, apesar da imagem mostrando toda a ação, com o áudio deles anunciando o assalto, a arma em punho contra pessoas que não tinham nada a ver, contra um trabalhador que estava ganhando o seu sustento. Esses dois homens fugiram em uma moto e estão por aí. Pois é, a gente não pode mostrar o rosto deles, mas eles estão à solta. Esperamos, é claro, que a polícia rapidamente localize esses dois suspeitos. Vamos entender essa história agora. Terça-feira, 3h36 da tarde. 3h30 da tarde, é isso mesmo, à luz do dia, como se fosse agora, Avenida Lédio João Martins, uma das mais movimentadas de toda a grande Florianópolis. Ela tem uma longa extensão, fica no coração de São José, uma área cheia de comércio e cheia mesmo, diversas residências e área de passagem para muitas pessoas que precisam ir de São José a Florianópolis, de São José a Biguaçu e assim por diante. Foi no meio de tudo isso, à luz do dia, que dois homens em uma moto chegam na relojoaria. Um deles desembarca e começa aquela conversa. Olha, eu queria analisar, eu tenho aqui uma corrente de ouro, quero ver quanto ela custa e tal. Como se fosse um cliente. Logo na sequência, vem outro homem e aí já era. Anuncia o assalto, arma em punho, rendem todo mundo. Parte dos funcionários e dos clientes são direcionados para o interior dessa loja e eles começam. Passa tudo, nós queremos o que tem na vitrine, queremos o ouro. Eles falavam a todo momento, pediam o ouro. A ação durou poucos minutos. Logo após, eles embarcam na moto e saem fugindo em direção à Palhoça. Eu fiz contato com a Polícia Militar, ainda não tive retorno, mas no comecinho da tarde devemos ter informações oficiais por parte da Polícia Militar. Tomara que já tenham localizado esses suspeitos ou que pelo menos já haja a identificação deles para que daí as forças de segurança possam continuar na cola desses homens, desses dois suspeitos por assaltarem, apesar do vídeo mostrando toda a ação. E olha só, antes de encerrar, a importância desse jornalismo do SCC-SBT, a importância de estarmos no local do fato. O proprietário pediu para que o estabelecimento não fosse identificado, evidentemente nós vamos respeitar essa decisão. Imagina só o trauma, não só dele, dos funcionários, mas também das pessoas que estavam ali frequentando, foram para comprar algo e acabaram surpreendidas por suspeitos. Aí eu vim até o local e comecei, é claro, a conversar com diversas pessoas aqui pela rua. E eles me disseram o seguinte, olha, lamentavelmente isso aconteceu, mas será que não é pela falta de policiamento, pela sensação de insegurança que nós estamos sentindo por aqui? Não só o proprietário desse espaço sofreu, mas outros comerciantes têm medo que sejam os próximos. Nós vamos ficar em cima não só desse fato, mas de toda essa situação aqui, buscar informações junto às forças de segurança para entendermos o que está acontecendo na região da Avenida Central do Cobrasol. É contigo, Cleiton. Está acontecendo aí o que acontece em Floripa, o que acontece em muitos lugares. A bandidagem ela está ocupando lugar na sociedade muito maior que as forças de segurança. Lamentavelmente, não tem condições o efetivo da polícia de ter uma ronda maior para tentar dar esse tipo de segurança. Eu vejo muitas viaturas sendo adquiridas, equipamentos, mas tem que aumentar o efetivo. Como nos hospitais que passam por reformas, tem que aumentar o número de profissionais, de médicos. Talvez isso possa ajudar. Agora, ô Kaique, a gente borrou, mas a PM tem o vídeo limpo. E eu tenho certeza, se a PM acompanhar o vídeo, vai dizer, essa dupla a gente já conhece, porque quem comete um assalto nunca é isolado. Pode ter certeza que essa dupla já cometeu outros assaltos também. E daí, Kaique, você vai para onde? Qual é seu próximo assunto? Cleiton, o clima continua pesado, agora eu vou a Palhoça, porque cachorros, no plural, cinco cachorrinhos, em um dia,
foram envenenados por uma pessoa. Já foi feito boletim de ocorrência, os moradores estão em choque e com medo, porque há ameaças, inclusive, contra pessoas, não só contra os animais. Já já, aqui no SCC Meio-Dia. Quem faz isso com um animalzinho desse, faz isso com um homem, com uma mulher, pode ter certeza. Falta palavras. Muito forte o assunto que você vai trazer daqui a pouco. Marister. O aeroporto de Caçador, no Meio-Oeste, está prestes a viver uma nova fase. A prefeitura e também lideranças locais discutem a implantação de voos comerciais e de um terminal de cargas. Felipe Bastos está ao vivo e vai explicar como é que isso vai funcionar, como é que isso pode mudar a vida e também dos trabalhadores, né, que vão até a cidade. Vai facilitar esse trajeto aí, Bastos? Conta pra gente, bom dia pra você. Bom dia, Marister. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. São investimentos que devem aproximar o município de Caçador, que fica aqui no Meio-Oeste, com principalmente a capital do estado, Florianópolis. Esse encontro ele aconteceu entre a Prefeitura de Caçador em parceria com a Associação Empresarial. Uma das novidades apresentadas neste encontro foi os voos comerciais regionais. A ideia é encurtar distâncias até cidades como Florianópolis e dar mais opções de conectividade para a região. Essas novidades foram apresentadas, na verdade, a proposta foi apresentada pela empresa que ficará responsável por realizar esses serviços. Nesse mesmo encontro também foi discutido o terminal de carga multimodal alfandegado, que deve ser apresentado ainda esse ano ao governo federal. A estrutura vai ampliar a logística e consolidar o município de Caçador como um polo estratégico no estado. Falando do aeroporto de Caçador, a gente destaca também as melhorias e também os investimentos que continuam sendo realizados por lá. Nesse momento, então, está em andamento a instalação de um novo sistema de aproximação visual na pista, que garante mais segurança e prepara o aeroporto para operações de carga e também de passageiros. Como eu falei, esse primeiro encontro ele foi feito entre a Prefeitura de Caçador, em parceria com a Associação Empresarial. Empresários e autoridades participaram da reunião, que tratou e discutiu ideias e melhorias para o futuro do aeroporto regional Dr. Carlos Alberto da Costa Neves. É claro que a gente vai seguir acompanhando todas as reuniões, todos esses investimentos por aqui e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma forma de interligar ainda mais o meio-oeste do estado com a capital, Florianópolis. Qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador. Maria Esther. Combinado, Bastos. Obrigada pelas informações. Olha o solzão lá na região oeste, hein? Já já tem a previsão do tempo para vocês. Dia após dia, nós estamos noticiando casos de violência contra crianças. Casos extremos que levam até mesmo à morte e que muitas vezes são uma tragédia anunciada. Diante disso, a nossa pergunta é: onde o sistema está falhando? É esse debate que nós queremos levantar durante toda essa semana, conversando com instituições responsáveis pela rede de proteção à criança. Nós já conversamos com a Secretaria de Assistência Social, também com a parte da escola e hoje é a vez da Polícia Civil. Olha só. Bebê de apenas 2 meses chega à unidade de saúde com hematomas, fraturas e sangramento no crânio, debilitada, com baixo peso e sinais de má higiene em Caçador, no Oeste. Pai é preso em flagrante. Bebê de 8 meses morre após ser internado com múltiplas fraturas antigas e recentes em costelas, fêmur e braço e lesão pulmonar, indicando traumas sucessivos em diferentes momentos em Joaçaba, no Oeste. Criança de 4 anos chega morta ao multi-hospital na capital com sintomas de violência. Há 3 meses, o menino já havia sido atendido com hematomas pelo corpo. Padrasto é preso preventivamente. Tudo isso em apenas um estado, em apenas uma semana. Então, onde o sistema está falhando? Hoje a conversa é com a delegada Patrícia Zimmermann, coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Santa Catarina. Qual é o papel da polícia na rede de proteção às crianças?
A Polícia Civil, ela investiga todas as denúncias que vêm de violência contra a criança, elas são investigadas com toda a seriedade que o caso requer, porque as denúncias, elas são de fatos que geralmente acontecem. A polícia faz uma busca ativa ou é importante que as denúncias cheguem até ela? A gente precisa de uma denúncia. Por quê? Porque essas crianças sozinhas, elas não denunciam. E essa denúncia vem por um terceiro que é atento a esses sinais. A criança, ela dá esses sinais. Mudança de comportamento, alteração de apetite, marcas pelo corpo que não tem justificativa. A criança, às vezes, ela cai, ela se machuca. Então, a gente sabe que certas marcas têm uma justificativa, mas outras não. Então, a pessoa que, às vezes, ouve uns gritos de pedido de socorro naquela residência, naquele lar, a pessoa que percebe a mudança de comportamento daquela criança. Isso é importante porque essas pessoas são quem denunciam e essas denúncias vêm para a Polícia Civil, que daí sim faz a busca ativa desses fatos. Qual é o protocolo depois de que uma denúncia chega até a polícia? Hoje existe o depoimento especial, que é feito por uma pessoa que é capacitado no protocolo de depoimento especial. Existe um termo de cooperação entre a Polícia Civil, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Somente as pessoas capacitadas é que fazem esse depoimento, que é um procedimento cautelar de antecipação de prova judicial com contraditório. Polícia Civil também conta com psicólogos policiais civis que fazem uma avaliação psicológica ou uma perícia psicológica que é oitiva dessa criança de uma forma diferenciada e não só oitiva, também fazem uma busca por outras provas para produzir uma avaliação, um relato, um laudo, onde vão descrever esses fatos. Quais são os canais de denúncia e existe uma forma de fazer isso anonimamente? Com certeza. Polícia Civil de Santa Catarina, ela tem o seu Disque Denúncia, que é o telefone 181. A pessoa ligando por 181, ela denuncia diretamente à Polícia Civil. O WhatsApp Denúncia, que é o 988440011, código de área 48. Então, quando você manda uma mensagem para o 48 988440011, a pessoa não é identificada. Esses dois canais que são exclusivos da Polícia Civil servem para recebimento de denúncia e investigação. O Disque Denúncia Nacional é o Disque 100, que vai a Brasília e Brasília encaminha essas denúncias para que sejam investigadas. Bater já foi visto como um recurso de educação, mas como isso é visto hoje? Já se comprovou que a melhor maneira é você conversar, é você estimular o seu filho ao diálogo franco, ao diálogo aberto, porque no momento que seu filho estiver em apuros, no momento em que seu filho for vítima de uma violência praticada por um terceiro, se ele tiver um medo de conversar com os pais, porque ele foi agredido fisicamente muitas vezes, ele vai pedir socorro para quem? Por um estranho. E como é que esse estranho vai interagir com essa criança? De quem é a responsabilidade de cuidar das crianças? O dever de cuidado é um dever de todos. Se eu sei que uma criança próxima a mim está sofrendo uma violência, se ela está sendo maltratada, eu tenho que denunciar. Eu não posso me omitir, porque essa minha omissão, ela pode ser relevante ao ponto de a criança perder a vida. E amanhã tem mais uma reportagem sobre a rede de proteção à criança aqui no SCC Meio Dia. Vamos seguir com outras notícias por aqui? Criciúma lançou um programa para atender gratuitamente pessoas que sofrem com dores crônicas, como fibromialgia ou até sequelas neurológicas. É hoje no quadro É de Graça. A Emanuela Justino já está no local, vai falar mais informações sobre esses atendimentos, quem é que tem acesso. Tudo de graça mesmo, Manu? Bom dia para você. Oi, Maria. Bom dia para quem nos assiste. Sim, tudo de graça. Esses atendimentos são oferecidos pelo SUS aqui no Complexo Santo Agostinho, que fica no bairro Rio Mãe, em Criciúma. A gente está aqui na sala da fisioterapia, olha só, onde tem atendimentos também. Esse projeto, que é o Alívio em Movimento, é justamente para essas pessoas, como você falou aí na abertura, que têm dores crônicas, fibromialgia, que, por exemplo, a pessoa não parece que ela tenha dor, mas ela sente, e isso acaba dificultando bastante no dia a dia, né? Para a gente falar um pouquinho mais desse projeto, está aqui comigo
comigo a Fernanda, que é fisioterapeuta, ela é a coordenadora desse projeto. Fernanda, então, para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que tipo de atividade que é feita aqui? Como é que funciona esse projeto? Porque tenho certeza que quem tem esse tipo de doença ou algum sintoma em casa vai se interessar e vai procurar vocês aqui para ter esses atendimentos gratuitos. Então, bom dia a todos, né? Obrigado por vocês estarem dando essa oportunidade de levar à população o conhecimento sobre esse projeto. O programa Alívio em Movimento, ele foi desenvolvido junto com a equipe de fisioterapia, a pedido do prefeito Vaguinho, né, o Salésio Lima, que protagonizam muito que a gente desenvolva aos pacientes qualidade de vida. Então, o secretário David nos incumbiu a tarefa de realizar esse programa. O programa é realizado, os pacientes são encaminhados para a fisioterapia. Lá o regulador avalia se ele tem problema agudo ou crônico. Sendo um problema agudo, ele tem um atendimento individual, como aqui alguns estão tendo na clínica, e o atendimento crônico, eles passam por uma avaliação, um teleatendimento com uma fisioterapeuta Larissa, que seleciona o paciente, né? Se ele vai entrar em atendimento em grupo ou não. O atendimento são feitos alongamentos e reforço muscular, porque cientificamente é comprovado que o exercício melhora muito mais as condições do paciente crônica do que outras formas de tratamento. E é quantas vezes por semana, por exemplo? A pessoa vai vir aqui para ter esse acompanhamento 1, 2 vezes por semana? Como é que é? Eles são realizados 2 vezes por semana durante um período de 3 meses. E a gente depende muito que o paciente tenha assiduidade, né, que ele não falte, para que o tratamento tenha realmente o resultado que deve ter. É importante essa informação, né? Já que esses atendimentos são de graça, tem muita gente que precisa, por isso é importante que a pessoa venha sempre. Só vou conversar aqui com a Larissa, que é fisioterapeuta também, explicando para o pessoal de casa. Quem tem essas dores crônicas, algum tipo de sequela também, precisa entrar em contato para fazer parte desses grupos, né? Quais são alguns pré-requisitos ou como é que o pessoal faz para participar aqui? Então, o paciente ele tem que ter uma requisição da Unidade Básica de Saúde do município de Criciúma. A Secretaria de Saúde vai entrar em contato avisando que vai ser realizada uma teleconsulta. Eu vou realizar essa teleconsulta via WhatsApp e vou aplicar uma escala de medida funcional. Caso o paciente se enquadre, ele será encaminhado para o atendimento coletivo. Se ele não se enquadrar, ele vai ter que esperar na fila para ser o atendimento individual. Então, obrigada, Larissa. Basicamente, tem que entrar em contato aí com a unidade de saúde. E é isso, né? A gente trouxe aqui esse serviço que está sendo oferecido totalmente de graça aqui, só reforçando o Complexo Santo Agostinho, no bairro Rio Maina. Então, o pessoal já pode entrar em contato, mostrando um pouquinho aqui dessa estrutura e falando desse serviço que é oferecido aqui também. Volto com vocês aí no estúdio. Que bacana, Manu. Obrigada pelas informações, viu? Já a gente volta aí para o sul do estado com mais notícias. E a seguir, comoção e revolta. Moradores denunciam que cachorros estão sendo cruelmente envenenados em uma comunidade da Grande Florianópolis. Os detalhes logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta aqui no SCC Meio-Dia, agradecendo a sua audiência em qualquer ponto aqui de Santa Catarina. Aproveito mais uma vez para dar aquele recado para você de casa fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube. A gente está com a campanha Rumo ao Milhão aparecendo aí, ó. É fácil, hein? Pega o seu celular, vai lá, pegou? Agora aponta a câmera para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Aí te leva lá para o canal do SCC SBT, você acompanha todos os programas e ainda é notificado. Tendo novidade, vem a notificação, você acessa o nosso canal e sabe de tudo o que acontece de melhor aqui na nossa programação. Fique ligado. Agora roda a vinheta, alô comunidade. Roda, roda, roda. A comunidade chama, a gente vai. Olha essa passarela do Ratones que foi inaugurada no ano de 2024. Pode dar a imagem aí. Era uma obra muito esperada pelos moradores que prometia melhorar a travessia da avenida. Mas alaga com a chuva. E aí, como é que faz? Me conta. O Jean vai contar, porque pedestres ainda correm risco ao atravessar a passarela, não é isso? Ih, você está num lago ou está numa passarela, ô Jean? E agora, Cleiton? Estamos num lago, pedi para o Christopher mostrar aqui na imagem. É um lago, como você pergunta, ou é uma passarela? Como você bem disse, Cleiton, esse local aqui foi inaugurado em janeiro de 2024. Há pouco tempo, um pouquinho mais de um ano,
uma obra muito esperada pela comunidade, há mais de 10 anos reivindicada, porque já aconteceu aqui vários acidentes, né, de moradores tentando atravessar esse C-401, uma das rodovias mais movimentadas do estado. E agora que a obra foi entregue, desde o começo esse problema recorrente, moradores têm que atravessar esse lago aqui, viu, Cleiton? Ou é de bota, né, 7 léguas, ou é de caiaque, tem que dar um jeito para atravessar, para ir trabalhar, ou se pendurando, né, até pelas laterais aqui. Eu vou conversar com o Douglas, que é morador e representante da comunidade, que vai falar sobre esse problema aqui. Douglas, há quanto tempo isso aqui vocês estão enfrentando essa situação de alagamento na passarela? Então, desde quando foi inaugurado em 2014, esse problema é recorrente. Então a gente vem brigando, vem lutando para que isso seja resolvido pelo Estado, porque é uma obra do Estado e a comunidade reivindica e nada é feito. Então a gente precisa de uma resposta do Estado para que resolva definitivamente, antes que aconteça o que já aconteceu antes de inaugurar a passarela, que é mortes na 401. O pessoal às vezes deixa de passar pela 401 para atravessar no meio dos carros. Claro, se arriscando, mas para não se molhar, não molhar os pés, acabam atravessando na 401. Um local muito utilizado, Douglas, até por pessoas com deficiência para atravessar para o outro lado, até porque eu vou pedir para o Christopher mostrar lá do outro lado, na ponta dessa passarela, fica o ponto de ônibus, né? Então o pessoal que mora aqui no bairro tem que atravessar para ir em direção ao centro, pegar ônibus, pessoas que vão para a escola, né? Crianças, mães com crianças, pessoas com deficiência, como eu falei. E como é que é o jeito que o pessoal está dando para atravessar aqui, Douglas, que tu me explicou aqui antes de a gente entrar? Sim, eles passam com bota, né? Tiram o tênis, colocam a bota e passam, ou descalço e depois secam os pés e passam, ou até mesmo trepado pelo guarda-corpo. Mostrar pra gente, ó, o Douglas vai mostrar aqui como ele falou que o pessoal tem atravessado para poder tentar se livrar dessa situação. Olha aí, e uma situação, um jeito arriscado, né, Cleiton? A gente estava conversando até com o Douglas aqui, uma situação arriscada para os moradores que podem até sofrer um acidente ou, Deus o livre, né? A gente espera que não, mas acontecer algo maior. Então a gente está chamando, né, e reivindicando isso, porque para que não aconteça nada pior antes que alguma atitude simples seja tomada. Douglas, obrigado pela demonstração. Uma situação difícil aqui. Douglas, a gente recebeu a informação, a gente chamou a Secretaria de Estado e eu vou pegar aqui, que acabo de receber aqui pela nossa produção, a resposta, viu, Cleiton Ramos, da Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado que fez a obra, né, que fez a passarela aqui, que inaugurou, disse que acionou a empresa responsável, então, pelo serviço, pela obra, e que fará uma inspeção para identificar o problema e realizar, então, os ajustes necessários para evitar, então, novos alagamentos. Uma boa notícia para a comunidade, né, Douglas? Esperada. É isso que a gente precisa, do governo vir aqui fazer uma inspeção, fazer o que precisa fazer para ser resolvido o mais rápido possível. E é uma situação simples, né? Como eu estava falando com o Douglas aqui, Cleiton. Parece fácil, é uma coisa de fazer. Eu vou pedir até para o Christopher mostrar aqui, ó, nesse lado aqui embaixo. Aqui, viu, Cleiton? Tem uma saída de água. Aqui não está empoçando. Naquele local ali, parece que não tem esse escoamento da água e acaba empoçando. Então é uma coisa simples, rápida de ser feita e que a gente pede, então, a maior prioridade, né, para o Estado, para que a comunidade possa voltar a atravessar aqui com segurança, porque foi um local, uma passarela muito reivindicada há anos pela comunidade do Ratones e aqui da região do norte da ilha. Voltamos ao estúdio com essa boa notícia para os moradores, esperando que seja feita logo. Cleiton Ramos. Espera, coloca de novo a imagem aí. Se o problema é só um buraco, bora fazer um buraquinho? Pode ser, escolhe qual lado. Pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo. É só fazer um buraco para essa água ir embora. Ó, conversando com a Maria aqui, ela vai trazer a previsão do tempo completa. A chuva deve parar amanhã, né, Maria? É amanhã, acredito? Sexta, por aí. Então, ó, sexta-feira o pessoal pode ir lá e bora fazer um buraquinho aí para essa água sair logo. Você viu o risco ali? Não é todo mundo que é obrigado a sair com bota. Aí chega no ponto de ônibus, tira o tênis, enxuga, aquela coisa toda. Aí não, né? Roda a vinheta do esporte. Valeu, Cleiton! Olá para você que está em casa. Bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia, porque tem muita informação para você.
E a gente começa falando daquela competição dos maiores clubes do mundo, é a UEFA Champions League, porque o Paphos fez história na Liga dos Campeões. O jogo que você acompanhou aqui na telinha do SCC SBT com muita emoção. A equipe empatou por 1-1 o jogo de volta com Estrela Vermelha. E no compilado ali do jogo de ida, garantiu a vaga na fase de ligas da principal competição de clubes do mundo da Europa. Jogaço que você acompanhou aqui na telinha do SCC SBT. João Venturi estava lá e conta tudo pra gente. Foi uma classificação histórica do Paphos. Pela primeira vez, o time aqui do Chipre vai disputar a fase de Liga da Champions. Essa jovem equipe estará ao lado dos grandes da Europa, enquanto que o Estrela Vermelha, campeão do continente em 1991, fez 1-0 no placar, saiu na frente, mas no finalzinho do jogo viu o brasileiro Jajá acertar um lindo chute e empatar o duelo. Com 1-1, é o Paphos quem garantiu a classificação à próxima fase. Hoje, ninguém dorme aqui no Chipre. Foi uma noite mágica. No finalzinho da partida, um princípio de confusão, mas logo tudo foi controlado. Veja como foi essa classificação histórica do Paphos. Faz a finta o CEO. Jogou para Ndiaye, ajeitou, preparou, vem a batida, o desvio. No alvo, Ivanit! O PP preparando a cobrança de falta, preocupação para o Matheus Magalhães. É jogada ensagada, já de primeira. Golaço! Gol! É do Pafão! De Limassol, no Chipre, João Venturi. Boa, João! E vocês viram ali, né, o golaço que foi para fechar nesse empate. E o gol que levou o Paphos para a próxima fase foi marcado por um brasileiro. É os brasileiros que fizeram uma festa também com essa torcida, o Paphos fazendo história. E o autor desse gol aí que vocês estão acompanhando agora foi o Jajá. E olha só, de primeira, gente, pegou bonito. Olha aí, só podia ser brasileiro, né? Golaço! O Jajá, que tem 24 anos, é cria da base do Atlético Paranaense e passou por poucos times aqui no Brasil. O último foi o Cruzeiro em 2022. Agora o Paphos classificado entra no pote 4 do sorteio da Liga dos Campeões, que acontece amanhã. O Paphos que vem crescendo e muito nessa competição. Vamos ficar ligadinho nele. Mas agora bora falar de catarinense, porque o Figueirense vive uma semana importantíssima. É a finaleira da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e ainda existe, por mais difícil que seja, a esperança da classificação. Olha só. Nem o frio e nem a chuva tiraram o foco da equipe do técnico Hélio Cizenando, que desde que assumiu o Furacão, vem tendo bons resultados. 2 jogos, 2 vitórias e nenhum gol sofrido. Acho que para nós, defensores, né, é um objetivo muito grande não tomar gol, né, porque cada vez que você não toma gol, você dá mais perto do resultado positivo, né, partindo do princípio que você não toma gol, seu time faz um gol, já é 1-0, como foi no último jogo. E já é 3 pontos para casa, então a gente tem tido uma consistência defensiva muito grande, acho que é um sofrimento controlado, né? A missão não é fácil, mas não é impossível. Para se classificar, o Figueira precisa vencer do Ipiranga, o último adversário. Mas, além disso, alguns resultados também precisam acontecer. Entre Brusque e CSA, o Brusque precisa perder. Entre Náutico e Ituano não pode vencer. Floresta e São Bernardo, o Floresta também não pode vencer. Anápolis e Botafogo, o Botafogo não pode vencer. E entre o confronto de Confiança e Retrô, o Confiança não pode vencer. No mínimo 4 dessas 5 situações precisam acontecer. E olha que até os jogadores, viu, já estão fazendo as contas. Inclusive com uma ajudinha da inteligência artificial. Joguei a tabela e
ia rodar no chat GPT ali e pedir, porque eu fazer tantas as contas, tantas as coisas que eu acho que é meio difícil. Então, como disse anteriormente, a gente continuar fazendo a nossa parte, né? Que eu acho que parece que fazendo a nossa parte as coisas fluem ao nosso favor. O Figueirense é o 12º colocado na tabela com 23 pontos. O Ipiranga é o 13º com 22. O jogo acontece no sábado, dia 30, no Colosso da Lagoa. E vocês viram ali, o Lucas chegou a jogar no chat GPT para ver as probabilidades, o que tinha que fazer, quais os resultados de qual jogo. E eu tenho certeza que você, torcedor do Furacão, tá desse jeito também. O que precisa, como é que tem que acontecer, que jogo. Mas o mais importante e o principal de tudo isso é a vitória do Figueirense diante do Ipiranga. Por isso, o Figueira está organizando excursões para que a torcida se faça presente nesse jogo decisivo. A gente sabe, é clichê, mas é real, né? A torcida, o torcedor é sim o 12º jogador e faz total diferença dentro de campo. Por isso, a presença do torcedor alvinegro no sábado, lá no Colosso da Lagoa, é importantíssimo. É difícil? É. Mas milagres acontecem e no futebol não é diferente. E claro que a gente vai ficar aqui torcendo pelo Figueira para uma classificação dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos mudar de assunto, falar de algo muito bacana. O profissional e o social juntos. Uma academia de artes marciais de São José está fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes. Formando atletas e também seres humanos melhores. E a gente, claro, foi conhecer, olha só. A prática das artes marciais está ganhando espaço e cada vez mais adeptos. São muito mais do que lutas, chutes ou socos. São um caminho de disciplina, respeito e superação. E até mesmo autodefesa. Uma defesa pessoal. Nos mundos de hoje nós vemos que precisamos, principalmente as mulheres. Então hoje eu vejo muito no Muay Thai, mulheres, meninas buscando ter uma defesa pessoal para não estar usando, mas poder estar se defendendo aí se precisar de alguma coisa. Elas aprendem alguns valores, alguns princípios, como, por exemplo, humildade, respeito, disciplina, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento futuro de carreira, de profissões a seguir. Na verdade, é ter um caminho a seguir. Caminho esse que pode ser de atleta profissional ou amador, de crianças que buscam no esporte algo melhor para a vida. E agora, São José, na Grande Florianópolis, oferece um local que, além de treinar competidores, também busca, através de projetos sociais, tirar crianças da rua e apresentar o esporte em uma estrutura qualificada e moderna. Nosso projeto consiste num projeto que eu chamo de híbrido, né? É um projeto que tem o lado social. Temos vagas para crianças que estudam na rede pública municipal e estadual de ensino, que tenham notas boas, que estejam matriculados regularmente, frequentando as aulas. E, paralelo a isso, nós temos a marca Hillian Gracie, que é uma marca que esse ano completa um legado de 100 anos, né, de história do legado desse produto de exportação que é a marca Gracie no Brasil. Porque aqui, quando a associação cria um espaço desse, né, e abre também para a comunidade vagas gratuitas para a modalidade de judô, isso incluindo a faixa, o judogi, no caso a roupa do judô, né? E os professores, tudo de forma gratuita e sem custos. Isso é muito importante. Isso soma para o desenvolvimento do esporte amador de São José. A cada chute, pegada ou queda no tatame é uma história que pode ser mudada através das artes marciais, como o caso do Lian. Desde sempre, a gente sempre tem essa oportunidade de escolher pelo um caminho ou escolher pelo outro, né? E o judô abriu portas para mim não escolher pelo outro caminho. São mais de 100 vagas sociais e é através dessas vagas que o Wendel vai conseguir transformar vidas. Seja Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, judô ou MMA. Não importa qual seja a modalidade. O importante é o que acontece aqui, reunindo crianças e adolescentes. E mais do que isso, quando a gente vê que o esporte reúne gerações.
Minhas filhas têm outra pequenininha ali também, começaram desde cedo. Essa aqui começou com uns 9 anos por aí, a outra começou com 4. Agora eu tenho o Caleb, meu netinho aqui, tá? Tá com a faixa preta já, ó, né? E é o que a gente sonha, né? Para a criançada da nossa associação, né? A criançada da comunidade chegar aqui e aprender dentro do tatame, respeitar, ser cidadão do bem e vencer na vida. Que eu sonho para minhas filhas, para o meu neto, para o meu genro que está aqui e para toda a comunidade. Que coisa mais linda, crianças pequenininhos, você viu? Quase nem cabia o kimono de tão pequenininho. E isso que é o legal, a gente vê a família toda em cima do tatame e um projeto social muito legal. Então vá nas redes sociais, no Instagram lá da academia, que vocês vão ter todas as informações. Quem quiser ajudar também, que é bem importante. E claro que a gente gosta de contar histórias como essa aqui no SCC Esporte. Por isso, hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Agora, Maria Esther e Cleiton Ramos seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã! Até amanhã, Angélica. A gente segue por aqui com outras notícias. Vocês sabem que hoje, lá em Lages, está acontecendo a comemoração do aniversário de 78 anos da Rádio Clube. Daqui a pouquinho a gente vai para lá porque a Shaina está passeando, mostrando as atrações. Tem muita coisa o dia inteiro por lá. O sol já apareceu, então vai dar para aproveitar bastante. Falando em sol, como é que está indo a sua cidade, hein? Já já eu chego com a previsão do tempo para vocês, mas a gente deve ter melhora em todas as regiões. Boas notícias. A Fiesc divulgou uma análise sobre as obras em 2 rodovias importantes do oeste catarinense. O levantamento mostra melhorias para os motoristas, mas também aponta desafios aí no cronograma. Felipe Bastos está ao vivo e vai contar mais detalhes. Quais trechos foram avaliados, Bastos? Conta pra gente. Olha, Maria Esther, um estudo, um levantamento extremamente importante de 2 principais rodovias estaduais aqui da região oeste do estado, que é a SC 283 e também a SC 305. O fluxo de veículos por elas é bastante intenso e por causa desse estudo, a Fiesc então apresentou alguns pontos importantes que a gente separou, inclusive, para passar para o nosso telespectador. A gente está acompanhando, inclusive, imagens de obras nessas 2 principais rodovias aqui do nosso estado. De acordo com a própria Fiesc, a execução das obras foi considerada boa. No caso da SC 305, entre São Lourenço do Oeste e Campo Herê, um trecho de 28 quilômetros está recebendo pavimento rígido, em concreto, que garante mais durabilidade e segurança. Cerca de 40% do contrato, avaliado aí em aproximadamente 146 milhões de reais, já foi concluído, inclusive. Falando agora da SC 283, que passa por diferentes municípios aqui da região oeste, a situação ela é um pouco mais complexa, de acordo com esse relatório da Fiesc. Alguns trechos avançaram bastante, como entre Chapecó e o acesso ao município de Arvoredo, que já está com mais de 80% dele pronto. Mas outros segmentos ainda estão parados, outros com menos de 10% da execução dessas obras. O consultor responsável pelo levantamento, o Ricardo Saporiti, alertou para os riscos de atrasos, especialmente nessa SC 283, onde há trechos paralisados. Já o secretário de Infraestrutura, Gerry Comper, destacou que o programa Estrada Boa, que prevê um investimento histórico, mais de 3 bilhões de reais, para recuperar cerca de 1.500 quilômetros de rodovias em todo o estado até o ano passado. A Fiesc ela ainda ressalta a importância da continuidade desses investimentos e de fiscalização, já que essas rodovias movimentam a economia de boa parte, ou se não todo, o oeste de Santa Catarina. A gente continua acompanhando esses desdobramentos, mas o saldo positivo é de que essas obras continuam sendo realizadas e quem agradece são os motoristas e até nós mesmos, que passamos com bastante frequência na SC 283, como também na SC 305. Maria Estéria, com você no estúdio. Tá certo. Obrigada pelas informações, Bastos.
Vamos voltar para a Serra Catarinense e falar da comemoração do aniversário da Rádio Clube? 78 anos de história e a Shaina está voltando para mostrar aí como é que estão as atrações por lá, diversos serviços gratuitos também sendo oferecidos para a comunidade. Shaina, o que você vai mostrar agora? Oi, Marister, isso mesmo, a gente continua aqui, né, acompanhando essa super festa, dia D de ação social, em comemoração aos 78 anos da Rádio Clube de Lages. O sol apareceu e o povo realmente veio para a praça comemorar com a gente. Agora, nesse horário do meio-dia, o pessoal deu uma dispersada, né, todo mundo foi almoçar, mas a ação continua por aqui até as 6 horas da tarde e às 4 horas a gente tem aí distribuição de bolo para todo mundo comemorar o aniversário da Clube. Tem muita gente aqui, tem o pessoal do SAMU, o carro da vacina da Prefeitura, pessoal do Senac, pessoal da Polícia Militar, dos bombeiros. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um stand do Exército Brasileiro, do 1º Batalhão Ferroviário aqui de Lages, que estão fazendo uma demonstração aqui para a população de uns equipamentos, né, utilizados em combate aí pelos soldados do Exército. E aí o pessoal está explicando aqui o que é esses equipamentos, né? Está explicando aqui para o pessoal. O que é esses equipamentos? Bom, pessoal, a maioria desses equipamentos que a gente utiliza bastante nas operações e missões, como ajudar o Rio Grande, né, por conta das enchentes. Então a gente utiliza bastante material de APH tático, atendimento pré-hospitalar tático, como o IFAC, o Individual First Aid Kit, que é o material de APH que nós utilizamos, né, que é muito diferente do APH urbano, né, que usamos o APH em combate. Essa aqui é uma bandagem israelense, que a gente utiliza geralmente nos membros superiores e nos membros inferiores, nos braços e nas pernas. Ele é utilizado bastante para estancar o sangramento que não seja muito profundo, que seja um ferimento raso, né? Aqui a gente tem selo de tórax, que é utilizado na parte do tronco, do corpo, para a pessoa não ter um pneumotórax, para ela conseguir respirar corretamente. Aqui temos gás hemostática com agente hemostático. Ela serve para fazer o estancamento, o preenchimento do ferimento, às vezes por projétil, por arma de fogo, por faca ou até mesmo fragmento de granada. Então a gente vai utilizá-lo nas partes judiciais do corpo, no pescoço, no sovaco e nas virilhas. Caso a pessoa tenha um ferimento, a gente vai fazer uma volta no dedo e fazer um preenchimento dentro do ferimento da pessoa. E aí vocês têm aí também, tem várias armas também, tem até faca, enfim, tudo que é utilizado em combate também, né? Sim, sim. Também não só pelo combate, algumas vezes a gente precisa de uma certa situação, algumas vezes a pessoa está dentro do veículo, está ferida, a gente precisa cortar o cinto, alguma coisa. Essa faca aqui, ela é do curso de Guerra na Selva, do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Ok, obrigado pelas informações. Então aqui é o estande do Exército, onde eles estão demonstrando aí para a população, né, trazendo conhecimento aí sobre o que o Exército Brasileiro então faz, né, em combate, enfim, nas missões feitas por eles. E aí a gente continua aqui, acompanhando então todos os parceiros que estão com a gente aqui nesse aniversário da Rádio Clube de Lages, e às 4 horas da tarde, como eu falei, vai ter aí o corte do bolo com os 78 bolos que serão distribuídos aqui para a comunidade, né, neste dia de ação social aqui no calçadão da Praça João Costa até às 6 horas da tarde. Volto com você aí no estúdio, Marister. Tá feito o convite, Shaina. Obrigada pelas informações. Agora a gente vai dar um pulinho aqui no espaço SCC10. Eu vi que a Sofia já chegou e eu quero conversar com ela porque eu vi que ela chegou com uma moeda na mão, chegou com dinheiro aqui. Por quê, Sofia? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Maria, isso aqui, ó, uma moedinha de 10 centavos. Causou uma confusão, que eu vou contar para vocês agora, que tá bombando lá no portal, viu? Mostra. Uma mulher fez um vídeo depois que ela foi num supermercado, solicitou o troco ali, que ela tinha direito, 10 centavos, e foi chamada de pobre, viu? A influenciadora é a Jennifer Prett, de Joinville, e ela tá viralizando nas redes sociais agora. Ela fez compras, então, né, pagou em dinheiro e teria direito, então, a esses 10 centavos de troco, solicitou para atendente. A atendente, segundo ela, riu e ainda chamou ela de pobre. Na hora ali ela ficou um pouco sem reação, né? A gente entende essa situação, mas depois ela voltou e questionou a atendente gravando um vídeo. Aí ela falou ainda que queria o troco para colocar no cofrinho do filho, mas enfim, ela tinha direito a esses 10 centavos, né? Não importa o valor, de qualquer forma. O vídeo que ela fez está aqui na matéria do nosso portal, onde ela volta e conversa com a atendente, conta ali como ela se sentiu constrangida, e a gente também colocou aqui na matéria do portal os direitos, né, o que diz o Código do Consumidor em relação ao troco e também a constrangimentos nesse sentido, né, Maria?
Mas, enfim, bastante triste porque ela tinha direito, não importa o valor, né? Exatamente. Ela ainda teve que explicar por que ela queria os 10 centavos para colocar no cofrinho do filho. Mas, gente, é direito dela. Sendo 1 centavo, sendo 10, 50 centavos, R$1, é dinheiro dela. Ela deu e ela quer o troco. Agora, a outra chamar de pobre e tem isso gravado. Tem. Ela disse que tem testemunha, que tem tudo. Ela disse também que não vai acionar nenhum tipo, né, de justiça e tal, apesar de poder, talvez, porque ela acha que se a atendente se redimir já está suficiente, mas acho que ela quer deixar uma lição aí, né? Exatamente, para todo mundo, né? Para você que tem o seu direito de pegar o troco e também para quem trabalha em estabelecimentos comerciais, né? Tá lá no SCC10. Obrigada, Sofia. Obrigada. Cleiton. Uma pergunta também é a seguinte, né? Se ela comprasse uma bolacha e faltasse 10 centavos, ela ia deixar passar? Hã? Fica a pergunta também, né? Eu acho que a moça está certa, ainda mais o cofrinho do filho. Olha, daqui a pouco tudo sobre os cães envenenados em Palhoça. O Kaique Guede vai trazer detalhes desse caso que está chamando muita repercussão, está chamando aí, trazendo um tema, né? Em virtude de maus tratos. E já não é de hoje que a gente vê maus tratos e abandonos. Então, esse caso está chamando a atenção de toda a comunidade. O Kaique está no local e daqui a pouco ele vai entrar ao vivo com a gente para trazer mais detalhes a respeito desse caso que, olha, revoltante é pouco para esse tipo de situação. Fique ligado que é já aqui no SCC Meio Dia. A CPI do esgoto está apurando possíveis irregularidades no contrato para exploração do serviço em Blumenau. E os trabalhos avançam. E o ex-prefeito da cidade será convocado para prestar esclarecimentos. O PC está chegando agora, direto do portal aí de Blumenau, essa entrada maravilhosa, esse monumento, para trazer detalhes para a gente. Eu te pergunto, PC, já tem a data definida para esse depoimento? Oi, Cleiton Ramos, ainda não. E o ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado federal pela cidade, João Paulo Kleinubin, é a bola da vez. Foi convocado e será o próximo a falar na CPI do esgoto, que apura possíveis irregularidades no contrato de concessão do esgoto. E por que o João Paulo Kleinubin foi convocado para prestar esclarecimentos? Porque era ele o prefeito, foi ele o prefeito que assinou o contrato de concessão de esgoto que privatizou o serviço para coleta e tratamento de esgoto em Blumenau, isso lá em 2010, há 15 anos, portanto. A decisão de chamá-lo foi tomada ontem, após mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador Diego Nazato, do Partido Novo, que preside os trabalhos da comissão, fala aqui no SCC Meio Dia. As duas informações mais importantes são, primeiro, a empresa LART, ela atuou nos serviços de engenharia e dos projetos básicos e o planejamento do saneamento da nossa cidade. Existia um entendimento pelos vereadores de que a empresa LART atuou na formulação do contrato de concessão. E hoje, a partir das declarações do representante da empresa, ficou claro que não. Ela atuou simplesmente nos projetos de engenharia e planejamento do saneamento, mas não construiu o edital de concessão. Isso, inclusive, foi dito aqui pelo representante da empresa, foi feito pela Prefeitura de Blumenau, o contrato de concessão, e não por essa empresa de engenharia. Já da empresa LMDM, o que nos chamou mais atenção foi que, no processo de construir que eles estavam trazendo a respeito da revisão tarifária extraordinária, o processo acabou sendo muito moroso, a empresa estava tendo dificuldade de fazer esse processo ser concluído e acabou por encerrar unilateralmente o contrato com o SAMAI. E isso quer dizer que a gente não teve um relatório da empresa LMDM sustentando a assinatura do quinto termo aditivo. Foi apontado aqui também pelo representante dessa empresa que eles conseguiram encontrar diversos erros materiais graves naquilo que estava sendo solicitado pela BRK, originalmente um aumento de aproximadamente 16% na tarifa, e que foi reconhecida a necessidade de fazer um reajuste de somente 3%. Só que, repetindo, a empresa LMDM encerrou os contratos com o SAMAI sem entregar um relatório final. Há indícios de que o quinto termo aditivo ele foi assinado no grito, porque se não existia um relatório da LMDM corroborando com as informações dali, e a gente já tem depoimentos de ex-representantes do SAMAI dizendo que não ouviram as equipes técnicas do SAMAI, a gente quer saber de onde que os representantes do SAMAI encontraram legitimidade no
pleito. Foi uma assinatura, ao que tudo indica, no grito. E outra informação relevante é que a gente deve ouvir na próxima reunião o senhor João Paulo Kleinberg, porque era o prefeito à época da assinatura do contrato, que, ao que tudo indica, não tinha essa rede que estava previsto no contrato e, com certeza, a gente precisa esclarecer a respeito disso. E a gente não tem uma data ainda, porque o vereador Marcelo está em uma missão oficial na Polônia pelos próximos dias e a gente vai aguardar o retorno dele para conseguir consolidar esse próximo depoimento. Além da viagem do vereador Marcelo Lanzarin, citada aí pelo Diego Nazato, as reuniões da CPI estão acontecendo sempre às terças-feiras, mas a próxima terça-feira é feriado em Blumenau, 2 de setembro, o aniversário da cidade. Portanto, ainda não há uma data para que o ex-prefeito da cidade, João Paulo Kleinubin, seja ouvido pelos integrantes membros da CPI do esgoto. Uma outra informação, Cleiton e Marista, estou de olho aqui porque acaba de passar uma viatura do Corpo de Bombeiros aqui na Humberto de Campos. A informação, nesta manhã eu conversei com o ex-prefeito João Paulo Kleinubin por telefone. Ele é o atual diretor-presidente do BRDE, o Banco Regional do Desenvolvimento para o Extremo Sul. E ele disse que recebe essa convocação da CPI com tranquilidade, disse que o seu depoimento será uma oportunidade para esclarecer, para fazer os esclarecimentos necessários em relação ao contrato de concessão de esgoto. CPI avança por aqui, 7 pessoas já foram ouvidas, entre elas o ex-diretor-presidente do SAMAI, André Espezinho, o atual presidente do SAMAI, já foram ouvidos pela CPI e a gente vai seguir acompanhando esse caso por aqui. Tudo isso por conta do 5º aditivo, seu Cleiton Ramos, que levou para quase 16% a taxa de esgoto aqui em Blumenau. Depois também que a prefeitura autorizou a prorrogação do contrato com a empresa e também por conta da criação do limpa-fossa do serviço de coleta de esgoto domiciliar. Esse 5º aditivo, para encerrar, foi revogado pelo prefeito Egídio Ferrari depois de toda a repercussão. Voltamos ao estúdio. Cleiton. Obrigado. Excelentes informações com a credibilidade do PC Direto de Blumenau, que vai ficar de perto acompanhando esse caso. Por falar em casos, chegou o grande momento. Pode colocar. Olha só essas cenas aí. Dezenas de cachorros estão sendo envenenados em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ô, Senhor! A população está revoltada com essa covardia, não poderia ser diferente. Deixa eu acionar o Kaique Guede, que está acompanhando isso aí já há bastante tempo, desde quando recebeu a informação. Direto do local dessa rua em Palhoça, com esse fato triste e revoltante. Eu não sei como é que uma pessoa consegue fazer isso. Não tem motivo, não tem explicação. Kaique, traz aí as informações, por gentileza, Kaique. Cleiton, olha só que curioso. Lembra que eu falei na última entrada ao vivo minha importância de estar no local? Estou com 2 moradoras, tutoras de 2 animaizinhos mortos e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, viu o carro do SBT, me viu aqui e disse, olha, ano passado, essa mesma pessoa também matou o meu cachorrinho e diversos outros animais. Só nessa semana, agora no último final de semana, entre sábado e domingo, foram 5 animais mortos, todos no mesmo local. Estou nessa rua aqui, no bairro São Sebastião, em Palhoça. Um dos cachorrinhos foi encontrado nessa esquina, mas o problema todo não está aqui, está em um terreno que fica seguindo essa rua, é um terreno muito grande e com espaço para os animais entrarem. Eu vou conversar com 2 tutoras, como eu tinha dito. Aqui comigo a Luísa e a Natália. É difícil o assunto, elas estão abaladas e eu quero, Natália, que você primeiro conte como começou toda a ocorrência. A Natarela. Perdão. Tudo bem? É a Luísa, no caso. Sim. No sábado de noite, a Amora, aconteceu dela fugir, nós abrimos o portão e ela acabou saindo correndo, né? E fomos ver as câmeras, ela saiu 7h58, já encontramos ela aqui embaixo, na esquina da minha casa, onde ele mostrou anteriormente, agonizando, tá? E eu tentei os primeiros socorros, levei até a minha casa, né? Tentei tudo que eu pude, pois eu sou protetora dos animais e auxiliar de veterinário. E eu tentei de tudo, mas eu vi que não estava obtendo sucesso, né? E levei até a clínica veterinária. E lá mesmo ela chegou sem vida, tá?
Luísa, chama atenção o laudo, porque era um laudo de envenenamento. Sim, o laudo foi de envenenamento e foi confirmado que foi envenenamento. E não só o meu, como os outros cachorros morreram todos iguais, tá? Agonizando pela boca, tendo várias convulsões, diversas convulsões. Então é isso que me choca mais, né? Que o ser humano que é capaz de matar um animal indefeso, ele é capaz de matar uma pessoa, uma criança, que é indefesa também, assim como os animais, né? Natália, agora sim a Natália. Já o seu animalzinho, ele foi encontrado no terreno. No terreno dele, ele fugiu no sábado, era umas 2h50 da tarde. E daí a gente foi achar ele ali, por conta que tava muita chuva, né? A gente foi achar ele ali dentro do terreno dele, já com o urubu comendo. Então, tipo assim, era um cachorro pra mim que ele era meu filho. Encontrar ele desse jeito no terreno dele, com a boca cheia de espuma, com o urubu comendo, ele já tava assim, ó. É difícil, tá? E saber que, tipo, ele já faz isso, tem moradores antigos que falam que ele já faz isso há mais de 30 anos. Então, quantos mais cachorros e vidas e gatos ele vai precisar tirar para isso acabar? Natália, isso realmente é muito grave, porque as acusações, elas acontecem há bastante tempo, inclusive com ameaças diversas, não só contra animais. Já teve casos dele chegar e para as pessoas, donos dos cachorrinhos, e falar que se aparecer, ele vai dar veneno. Agora a gente vai caminhar em direção ao terreno onde o seu animalzinho ele foi encontrado, porque esta é uma região muito tranquila de Palhoça, bairro São Sebastião, onde os moradores se conhecem, e esses cachorrinhos agora onde esses dois animaizinhos foram encontrados. Luísa, eu peço que você conte a relação que existe entre os vizinhos, entre as vítimas. Sim, nós todos aqui somos muito unidos, né, na vizinhança. Todos aqui têm animais e todos são contra, né, os maltratos dos animais, acredito eu. E a gente tem que parar com isso, a gente tem que parar esse monstro, tem que parar porque não dá para continuar assim, né. Toda a questão ela foi judicializada. Um boletim de ocorrência, melhor dizendo, agora a polícia já investiga o fato, ele foi aberto e a repercussão tomou proporções bem interessantes. Sim, já estamos tomando todas as medidas cabíveis, né? Com a Polícia Civil, que está a par de toda a situação, e isso não vai ficar impune, tá? Ele vai pagar pelo que ele fez com nossos animais. Muito obrigado, Luísa e Natália, que, portanto, é difícil trazer as vítimas até o local onde encontraram seus cachorrinhos mortos. Eu vou virar a câmera aqui para nós encerrarmos com essa imagem. Aqui, duas pessoas que estão sofrendo com a perda dos animaizinhos, mas há várias outras, inclusive, como eu disse, que me relataram agora, vem da equipe do SCC-SBT em Palhoça. A polícia está investigando o caso, eu entrei em contato, ainda não tive respostas, mas tão logo elas apareçam, nós iremos atualizar na tela do SCC-SBT com vocês. Olha, a gente fica emocionado vendo o depoimento dessas jovens, porque só quem ama animal sabe a dor de uma pessoa dessa quando passa por esse tipo de situação. Ele é um integrante da família, né? Aquele amor verdadeiro. Você viu ali uma criancinha chorando num vídeo que provavelmente teve o seu cãozinho, ou gatinho também sendo envenenado? Essa aí, ó. Olha o choro dela ali, tentando ouvir o relato dela. Enfim. Ô, Kaique, a gente vai continuar acompanhando esse caso junto à comunidade e eu estou muito confiante que a investigação vai levar a um suspeito ou a uma suspeita de praticar esse ato extremamente revoltante, esse crime ordinário de alguém que não tem o mínimo de amor no coração, nem 1% de amor, é só ódio, é só revolta, é só coisa ruim. Cleiton? Vai. Cleiton, nada justifica a violência, ações como essa, mas é importante nós destacarmos que parte desses animais não eram animais de rua, tá? Nada justifica, mas vamos lá. Eram animais que viviam sob a tutela de diversos moradores aqui do bairro. Eles fugiram, foram parar nesse terreno e acabaram envenenados. Outra coisa, repetindo, que não tem nada a ver, a morte nunca é o melhor caminho, mas
os animais não eram violentos, os animais não latiam, não faziam sujeira. Aí, o que justifica? Uma pessoa que faz isso, seja com um cachorro, seja com um gatinho, indefeso, pelo simples fato de matar, será que ela não pode fazer a mesma coisa com desafeto? Seja um homem, seja uma mulher, uma criança? É com esse questionamento que eu te devolvo. Se é uma pessoa que quer tranquilidade e goste da solidão e não gosta do barulho de moto, de um latido de cachorro, barulho de moto também não, né? Mas tem gente que, eu já vi casos, ô Kaique, de pessoas fazer mal para o cachorro do vizinho por conta dos latidos. Se essa pessoa teria feito esse tipo de crime tendo esse o motivo, ela que vai morar sozinha no quinto dos infernos. Vai para algum lugar, vai para Marte, vai para PQP. Vamos com a previsão do tempo para dar uma amenizada nisso aí. Vamos lá. Hoje nós ainda temos mais instabilidade aqui na Grande Florianópolis e também no norte do nosso estado. Mas nós podemos ter melhora no tempo nas próximas horas. Já no oeste, até aqui o sul de Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens ainda. Na região oeste, a gente tem o sol mais intenso, mais forte desde cedo, como a gente já viu nas entradas ao vivo lá do Felipe Bastos. Na região serrana, o sol também aparecendo, a Xena já mostrou. E no sul do estado, o sol está chegando, viu? Mas nas outras regiões aqui, ainda há instabilidade hoje. E as temperaturas já sobem um pouco mais nessa quarta-feira. Onde tem sol, já pode chegar aos 22 graus, 20 como é o caso do oeste, meio oeste catarinense com 19 graus de máxima. Na Serra, mínima de 7 e máxima de 16. Agora não passa aí de 18 no Vale, aqui na Grande Florianópolis tem 16, no norte 17 e no sul do estado a máxima é de 18 graus. Amanhã temos sol no Grande Oeste Catarinense, então vocês vão ver que amanhã, gente, quinta-feira, sol entre nuvens em parte de Santa Catarina. No litoral, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, chuva isolada associada à circulação marítima, alternando aí com períodos de melhoria. E as temperaturas de amanhã já são ainda mais elevadas, como eu vou mostrar para vocês. Chapecó, com esse solzão brilhando desde cedo, máxima de 23. Já vai dar uma boa amenizada, vai ficar mais agradável. Floripa amanhã já esquenta mais também com esse solzinho podendo aparecer em alguns momentos. Máxima de 20 aqui na capital, em Blumenau e também em Joinville, no norte do estado. Criciúma, mínima de 13, máxima de 19, também podendo ter chuva em alguns momentos, mas com esse sol mais tímido. E Lages, o sol já aparece mais nessa quinta, mínima de 7 e máxima de 18 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. E a seguir, será que o caos no trânsito da BR-101 tem solução? Uma comitiva de prefeitos da região da Foz do Rio Itajaí e também do Litoral Norte esteve em Brasília buscando apoio para tentar resolver esse problema. O resultado a gente te conta depois do intervalo. Meio-dia, 48 minutos, estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta quarta-feira. E para tentar reduzir a transmissão da dengue, a Secretaria de Saúde de Blumenau iniciou hoje uma nova estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os reforços são chamados de volbitos e iniciaram o trabalho nesta manhã. O PC está chegando para explicar melhor como é que funciona. A gente já tem essa iniciativa que acontece em Joinville, no norte do estado, e agora também em Blumenau, não é mesmo, PC? Contigo a informação. É mais uma tentativa de combater a dengue e reduzir a transmissão. Oi, Jean. Muito bem, Marister, Cleiton Ramos. Estou sem o retorno, mas vamos lá, vamos falar então sobre essa iniciativa, né? É uma nova estratégia. É mais uma tentativa de combater o avanço da dengue, de reduzir a transmissão da doença, de reduzir o número de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, para essa batalha, o governo local, aqui o governo municipal, convocou um exército de volpitos. O que são os volpitos?
são chamados assim porque são os mosquitos modificados geneticamente. É uma solução inovadora. Com a ajuda da tecnologia, esses insetos foram modificados a partir de uma bactéria chamada Wolbachia, né? Eles foram infectados por essa bactéria, a Wolbachia, e aí esses insetos modificados, eles não transmitem a doença. A Wolbachia impede que os vírus se desenvolvam dentro do mosquito e assim o Aedes, se torna incapaz de transmitir a doença. A ação, a gente tem imagens aí mostrando o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, os agentes de saúde soltaram hoje centenas de unidades. A Prefeitura não informou o número exato, né, de insetos modificados que foram liberados na manhã de hoje. A ação começou pelo bairro Velha Central, região oeste da cidade. E ao longo das próximas 26 semanas, essa medida adotada hoje será ampliada para outras regiões, para os bairros Itoupavazinha, Velha, Água Verde, Itoupava Norte, Progresso, Garcia, Tribés e Itoupava Seca. Ou seja, então a partir de hoje a Prefeitura iniciou essa nova tentativa, adotou essa nova estratégia para combater o avanço da dengue. E olha só, a gente tem imagens também agora para destacar aqui no SCC Meio Dia, que uma outra cidade aqui de Santa Catarina também passou a adotar hoje essa estratégia. O município de Balneário Camboriú também liberou nesta manhã centenas de unidades dos mosquitinhos modificados com essa bactéria que impede a transmissão da doença. Ou seja, Balneário Camboriú também entrou nesta onda e convocou um exército de volpitos para combater a doença, para reduzir o número de doenças da transmissão da dengue aqui em Santa Catarina. Outras cidades do Brasil adotaram a mesma estratégia há mais tempo, como Joinville, por exemplo, cidades no Rio de Janeiro também. E por lá, nessas cidades, os resultados já são observados, onde há uma redução do número de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Nós vamos seguir acompanhando aqui para ver se por aqui a medida também será eficaz. E ao mesmo tempo, né, Cleiton e Marister, nunca é demais lembrar que a gente também precisa seguir fazendo a nossa parte, né, Cleiton Ramos, né? Com aqueles cuidados necessários. Cleiton e Maria. Obrigada, PC, pelas informações. Exatamente isso. Tem todas essas iniciativas vindo do poder público, das autoridades, de saúde principalmente, mas nós temos que fazer a nossa parte. A dengue, a gente só vai conseguir combater a dengue quando a gente fizer isso, né? De tirar aquela água parada, né? De fazer todo esse cuidado de vez em quando chove, nesses dias de chuva agora, a gente tem que parar, dar uma olhadinha lá na varanda de casa, no quintal, dar uma olhada nos vasos, nos pneus, né? Fica aí esse alerta, esse pedido de cuidado também, essa conscientização sobre os cuidados com a dengue. Valeu, PC. A gente vai seguir com outras informações. Cleiton Ramos. Deixa comigo, Maria, porque o assunto agora é trânsito. E olha só, uma comitiva de prefeitos da região da Foz do Rio, Itajaí e do Litoral Norte, em Brasília, estão buscando apoio para reduzir as filas na BR-101. Aliás, eu comentei com a Cris aqui na abertura do programa, a gente mostrava a situação na BR-101 naquele momento, onde tudo estava parado e a fila já estava de Itapema a Itajaí. A Cris Pinheiro vai trazer detalhes agora para a gente dessa comitiva. E só aproveitando a primeira pergunta, como está ventando em Itajaí, hein, Cris? Vento forte por aí? Oi, Cleiton. Ventando bastante frio. Olha, Cleiton, e respondendo o seu primeiro questionamento em relação à grande fila que se forma na BR-101, eu não sei se vocês têm condições de colocar nesse momento a imagem de Balneário Camboriú, mas de acordo com a artéria, se forma aí uma fila de 23 quilômetros sentido norte. Por quê, Cleiton? No início da manhã aconteceu um atropelamento de um motociclista no quilômetro 112, aqui na BR-101, em Itajaí. Infelizmente, o motociclista perdeu a vida. A gente não tem mais informações, mas por enquanto
A Polícia Rodoviária Federal e a Arteres continuam no atendimento a esta ocorrência. Agora falando sobre os prefeitos, sim, os prefeitos da Anfre, a gente sabe que vem batalhando há algum tempo por melhorias, principalmente aqui na nossa região, obras que possam aí fazer com que o trânsito nessa região flua com mais facilidade, principalmente na temporada de verão, que a gente sabe que em muitos momentos o trânsito trava e prejudica as nossas cidades aqui da região. A comitiva esteve ontem em Brasília para buscar apoio da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para discutir o processo de otimização do contrato de concessão desse trecho que está sob a responsabilidade da Arteres Litoral Sul. Durante a reunião, os prefeitos receberam uma notícia positiva e quem vai nos contar é a prefeita Juliana Pavan. Vamos acompanhar. Viemos buscar informações sobre o protocolo no TCU, no Tribunal de Contas da União, que fala sobre todas as nossas solicitações. Recebemos a informação que foi protocolado ontem, inclusive participou dessa reunião o senador Espiridião Amin, onde passou todas as informações referente à precificação de todas as possíveis obras que estarão em análise agora pelo TCU nos próximos 120 dias. E é claro que nós continuaremos fiscalizando e cobrando a agilidade em todas essas ações. Até porque nós precisamos, sim, de obras estruturantes na região da BR-101 em Balneário Camboriú para trazer mais segurança para quem mora e para quem nos visita. Olha, Cleiton, e quais são essas obras que a prefeita comentou ali que foram solicitadas pelos prefeitos da região? Obras de ampliação nas marginais, que há necessidade urgente, construção de viadutos e terceiras faixas. Ela falou do senador Esperidião Amin, ele também estava presente e durante a reunião ele informou que há a perspectiva de separar as obras do trecho norte do estado da demanda do Morro dos Cavalos, que também é alvo de pressão da bancada catarinense, a gente sabe. Essa alternativa evitaria, por exemplo, que as obras importantes aqui do trecho norte fossem rejeitadas. A gente vai continuar acompanhando e espera que sim, passe logo esses 120 dias e que essas obras reiniciem o mais rápido possível, principalmente para fluir o trânsito aí na nossa temporada de verão, né, Cleiton? Volto contigo. Obrigado, Cris. Verdade, boas informações. E olha, a gente lamenta essa informação que você trouxe. O motociclista perdeu a vida na BR-101, próxima à região de Itajaí. É por isso que o trânsito está desse jeito aí que você está vendo. Ó. Isso é imagem ao vivo de Itapema, agora na tela. 12h57, mas de Itapema até Itajaí, o trânsito está assim. Quando começamos o programa, a gente já mostrava esse cenário. Então, acredito que bem antes de Itapema, o trânsito já esteja nessa situação. Olha só. SC 403, sentido centro. O trânsito está interrompido. O chão cedeu e um caminhão de lixo ficou preso em um buraco, próximo a um posto de combustível. Jean Ferreira está no local trazendo todos os detalhes ao lado do caminhão. Como é que o pessoal vai tirar esse caminhão daí agora, Jean? É isso, Cleiton. Só corrigindo uma informação, a gente chegou aqui no local e apurou as informações aqui em loco. Na verdade, não foi as margens da SC 403, né? Uma rodovia também bastante movimentada aqui do norte da ilha, como você falou, que dá acesso à região central para todo mundo que mora aqui, né, Ingleses e arredores, mas o caminhão cedeu aqui na calçada de um estabelecimento, não foi no asfalto. Menos mal, né, porque acaba não prejudicando tanto o trânsito. Você está vendo nas imagens aí do Christopher, ó, o chão aqui, a calçada do estabelecimento acabou cedendo. Por informações aqui, né, do pessoal aqui do comércio, Cleiton, foi a própria fossa que fica aqui embaixo dessa calçada que acabou cedendo, né, e acabou caindo as lajotas e o caminhão acabou afundando. Isso aconteceu durante a madrugada. Isso aconteceu quando o caminhão estava estacionado aqui. Esse caminhão que faz a coleta de lixo do bairro Ingleses aqui e dos bairros aqui da Redondeza, mas não tinha ninguém no local, não foi no asfalto. E nesse momento está fluindo aqui o trânsito normal, viu, Cleiton? Claro que com bastante movimento, porque os curiosos acabam diminuindo para parar, para ver, né, para saber o que aconteceu, mas não foi no asfalto, não foi na 403. A gente recebeu informações agora aqui conversando com o pessoal da empresa que está aqui esperando, né, a retirada do caminhão, que
foi tentado com guincho, não conseguiram retirar, perto das 10h30 da manhã, por isso que acabou interrompendo ali a rodovia, né, naquele momento, não deu certo e agora está vindo um guindaste. Um guindaste está vindo de Palhoça para retirar então esse caminhão aqui com um guindaste, por conta do peso, do tamanho, né? Mas, como eu falei, Cleiton, só para quem passa por aqui, a rodovia segue fluindo bem, segue fluindo, claro, com trânsito moderado, né? Mas para aqueles motoristas que passam por aqui, né? Pode passar sem ficar olhando tanto, sem parar, sem perguntar, porque é aí que o trânsito tranca mesmo. O caminhão está estacionado aqui, como você falou, perto de um posto, né? Perto de um posto aqui da SC403, esperando então a retirada. Cleiton Ramos, voltamos ao estúdio com essas informações. E a gente vai aguardar, acompanhar atentamente mais detalhes também lá no nosso portal scc10.com.br. Uma fossa, hein? Maria. Em Criciúma, o projeto Família Acolhedora segue buscando interessados em receber crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias por medida de proteção. A Emanuela Justino vai conversar com a gente agora. Ô Manu, explica, esse projeto ele já foi lançado há mais tempo, mas ainda é necessário de mais famílias para dar continuidade, né? Como é que uma família pode se tornar uma família acolhedora? Explica pra gente. Oi Maria, boa tarde. Exatamente, esse projeto já foi lançado no dia 17 de julho, pouco mais de um mês. A ideia aqui do município é ter pelo menos 15 famílias que vão acolher essas crianças ou adolescentes que tiveram que ser retiradas da família por algum motivo, né? São várias causas, vários problemas que podem afastar. E aí agora a gente está reforçando aqui essa informação porque tem somente 2 famílias cadastradas até agora. É um acolhimento, tá? Não é adoção. Então essa criança, esse adolescente pode ficar até 2 anos com essa família. A família que é acolhedora, ela recebe um valor mensal para poder arcar com os custos e, claro, né, receber com muito carinho essa criança, esse adolescente que precisa, é um momento vulnerável da vida. Vou chamar aí uma arte com mais informações, com os pré-requisitos, né, o que tem que ter essa família, a pessoa que se interessar em fazer parte desse projeto do Família Acolhedora. Então, tem que ter 21 anos ou mais, residir aqui em Criciúma, apresentar estabilidade emocional e financeira, ter disponibilidade de tempo, também não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, não apresentar histórico de violência ou dependência química e também ter a concordância de todos os membros da família ali da casa, onde vai acolher essa criança e esse adolescente, que forem maiores de 18 anos. Então, são esses os pré-requisitos para quem estiver interessado. Vou passar aqui os contatos da Secretaria de Assistência Social e até mesmo do projeto para quem quiser mais informações, tá? A Secretaria de Assistência Social é pelo DDD 48 3431 0389 ou então diretamente quem quiser mais informações é o 99693 3265. Lembrando, né, que é um acolhimento, então até 2 anos é esse período que passa com a criança e com o adolescente. Realmente é um ato de amor, de responsabilidade que a gente está divulgando aqui, ainda poucas famílias interessadas. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais informações, é só entrar em contato. Volto com vocês aí no estúdio. Muito bem explicado, Manu. Obrigada pelas informações. Vocês sabem que aqui na nossa programação, às 6h30, tem Tá Na Hora Santa Catarina, com Júlia Matos e Thiago Pires. E eles estão chegando para fazer o convite para vocês. Até amanhã, 6h30, encontro marcado, né, Júlia? Encontro marcado. E para você que está acompanhando o SCC Meio-Dia, também faço o convite. 6h30 da tarde, tem o Tá Na Hora Santa Catarina, repercutindo as principais notícias que saiu aqui no SCC Meio-Dia e também o que aconteceu na tarde desta quarta-feira. Um encontro marcado com você, 6h30, informação com credibilidade. É só aqui no SCC SBT. Eu e a Júlia Matos vamos estar te esperando. Cleiton, Maria, beijo para vocês aí. Beijos, kiss. Tá bom. Ô, Cleiton, Oi. diz o seguinte, já foi pra Marejada alguma vez? Já foi. É bom demais, né? Oh, se é. Eu já falei aqui, todo ano eu falo a mesma coisa, mas o melhor camarão que eu já comi na minha vida... Foi lá? Foi na Marejada. Acredito. Em Itajaí. Delicioso. E aí vocês sabem que agora o pessoal já está iniciando os preparativos para a festa desse ano. Ah, que bom. Se quiser me escalar, eu vou, hein? Para a Festa da Marejada que promete. E o maior evento de pescado do Brasil. É a Cris que está lá? É a Cris. Será que ela vai concordar com a gente que é o melhor camarão? Olha, eu tenho certeza, porque a Cris, ela é de lá. É de lá. Ela já mostrou várias vezes toda essa gastronomia, ó, que já está aparecendo aqui na tela.
aquele camarãozinho empanado. Ela que é filha de pescador, ai, gente, gosta muito de frutos do mar. Não, e a Cris entende do negócio, Entende. né? Ela entende. Quando a gente fala de pescados, peixinho, camarão, lula, polvo. Ela é um Google. É tudo, é tudo. E a Cris vai chegar agora para falar que a festa já está aí nos preparativos, nas organizações. Você que vai viajar para a cidade, vai buscar hospedagem, já tem que começar a se organizar, porque essa festa está chegando aqui no nosso estado e aí você precisa também saber das datas e tudo certinho. A gente perdeu o sinal da Cris. Ela estava chegando agora para trazer todos os detalhes. Mas vai trazer no Tá Na Hora. A gente vai trazer no Tá Na Hora e também aqui no meio-dia para amanhã, né, Cleiton? Vai falar muito ainda sobre a marejada. Aliás, agora começa aquele circuito, né? Tem marejada, tem Oktober, tem Fenarreco. Só coisa boa, hein? Só coisa boa. Quer dizer, Santa Catarina já é bonito. E festa, então, é uma atrás da outra, né? Vamos embora, Maria? Bora, Cleiton. Vamos fazer igual o Tiago e a Júlia, só que você fica e eu vou, né? Então tá bom. Então eu vou. Tchau, Maria. Até amanhã. E a gente segue com A Tarde é Nossa. Bora lá.